Esse é o Entre Nós, um podcast do Shopping Ortopédico, um espaço criado para dar voz a histórias reais. Histórias de pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Aqui, a gente fala sobre o corpo, sobre identidade, sobre mudanças profundas, superação, reconstrução e recomeços. Mas, acima de tudo, sobre pessoas. O episódio de hoje carrega um peso simbólico enorme, porque aqui, entre nós, não vamos falar só sobre amputação, prótese ou reabilitação. Vamos falar sobre propósito, sobre guerra externa e interna, sobre escolhas e sobre o que faz alguém continuar, mesmo depois de perder partes de si. Eu sou a Raíssa Paiva, faço parte da família Shopping Ortopédico e sou apresentadora do podcast Entre Nós. Hoje eu conduzo essa conversa com a Mari. O podcast Entre Nós nasce exatamente do nosso contato diário com pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Raptor, 28 anos, instrutor tático, um homem que se voluntariou para ir na guerra da Ucrânia, que pisou em uma mina terrestre e perdeu a perna esquerda. Voltou para o Brasil, se reabilitou, voltou a treinar e que depois perdeu também a mão esquerda em um acidente durante um treinamento. Essa conversa não é sobre violência, é sobre mente, sobre identidade, sobre o que sustenta alguém quando tudo desmorona. Eu sou a Mari, fisioterapeuta, diretora do Shopping Ortopédico e apresentadora do podcast Entre Nós. Antes de tudo, quem que é o Guilherme fora da guerra, fora do treino e fora da dor? Que poucas pessoas sabem de você. Nossa, poucas pessoas sabem sobre mim. Bom, eu acredito que eu sou uma pessoa que pensa bastante nos outros, tenho um senso de empatia muito grande. E gosto de viver minha vida pensando em fazer bem as pessoas que são próximas de mim. Acho que foi isso que motivou tudo. Motivou desde a guerra até o que eu faço hoje. Então, acho que é isso. Sou uma pessoa que defende as pessoas que estão próximas de mim e gosta de ter pessoas de verdade próximas. E Guilherme, o que te move antes de qualquer desafio? Antes de qualquer desafio, olha, eu falo que isso aí vem muito de família, né, de pai, né, é quase impossível falar um pouco sobre mim sem falar, né, um pouco do contexto militar por um todo, mas eu acho que uma das coisas que mais me move a fazer tudo o que eu faço é principalmente fazer isso pensando no bem-estar das pessoas que estão do meu lado. Eu falo que às vezes a gente olha muito para o nosso individual, tipo, o que que eu sinto, como que eu estou passando, e a gente tem que entender que existe uma família entre a gente, sabe? Existem pessoas que vão se afetar pela forma como nós nos comportamos e aquilo que a gente faz. Quando a gente coloca algo que a gente faz além de nós mesmos, a gente tem muito mais, vamos dizer assim, motivação, vontade e o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Até um sentido, né? Exatamente. A gente tem que colocar o sentido no que a gente consegue gerar de mudança para as pessoas que estão ao redor da gente. Então, acho que é isso que, no final de tudo, que me move mesmo, de fato, é realmente isso, que eu posso fazer de bom para as pessoas que estão próximas de mim. Isso já entraria ali o que poucas pessoas sabem sobre você? Acho que poucas pessoas sabem sobre mim. Às vezes as pessoas tendem a olhar para mim e pensar que eu não me importo tanto com as outras pessoas, mas na verdade eu me importo. Sim. E a gente sabe que você sofreu um acidente no momento onde você estava numa guerra e você quer contar um pouquinho sobre isso? Como foi que tudo aconteceu? Tá, você quer que a gente fale sobre o acidente em específico ou sobre o contexto em geral, no que aconteceu? O que você, assim, sinta-se à vontade para contar, assim, tudo o que aconteceu. Você pode contar a sua trajetória, desde a sua infância, como que foi essa decisão de ir pra Ucrânia. Eu acho que, tipo, por exemplo, uma coisa que é me perguntado bastante, né? E aí eu falo que muita gente se pergunta o porquê que eu fui pra Ucrânia, o que eu fui fazer, o que eu fui fazer. Hoje, atualmente, na 2025, 2026, é muito mais comum a gente ter relatos de brasileiros indo pra Ucrânia do que tinha na minha época, quando eu de fato fui. E a maioria das pessoas, quando olham pelo fato de eu ter ido, principalmente como voluntário, elas se perguntam, mas por que você foi fazer algo desse tipo? Então, é as primeiras perguntas mais comuns que eu realmente, de fato, eu recebo com relação a isso. E eu sempre tento trazer clareza para fazer com que o pessoal eles entendam os meus motivos baseado na minha perspectiva. Porque é muito fácil, tipo, a pessoa olhar e falar assim, julgar o outro baseado na concepção de vida dela. Então, nunca vai fazer sentido. Uma coisa que eu sempre falo, o meu pai é militar, sempre foi militar, né? Então, desde criança eu tinha essa vontade, esse interesse pelo meio militar em específico, desde pequeno. Meu pai foi para 2 missões no exterior, ele foi para Haiti 2 vezes, 2012, 2017. Então, isso já era algo para mim, que estar fora fazendo um serviço militar era algo que já era, vamos dizer assim, não era novidade para mim. Você tinha esse sonho, ou não? Eu tinha vontade de seguir carreira militar, em específico. Meio que enraizado. Pra você ter ideia, não era, nem necessariamente era atividade policial em específico, era atividade militar mesmo.
quando eu estava estudando para fazer concurso para o Exército, né, da ESA, da SpaceX, eu estudando, né, sobre a questão de atualidades, coisas do tipo, eu ouvi falar sobre a Ucrânia, sobre a guerra da Ucrânia em 2014, ainda quando tinha começado, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre aquele país naquela época. Então, desde 2014, eu já tinha um interesse um pouco mais sobre isso. Acabou que eu desisti de fazer o concurso do Exército aqui no Brasil, tinha deixado de mão mesmo, já tinha um clube de tiro, eu trabalhava já, estava bem ocupado na empresa da família. E a questão da Ucrânia, quando a guerra, a invasão em larga escala, ela começou em 2022, só que realmente pegou bastante em mim. Eu já trabalhava como instrutor de tiro na época. Uma das minhas, vamos dizer assim, especialidades, que eu realmente, de fato, busquei me especializar, foi a parte do atendimento pré-hospitalar, então a parte do APH em específico de combate. Então, já era o que eu tinha aprofundado e já tinha um certo tipo de conhecimento. Quando a invasão em larga escala começou, e aí, de fato, eu fui ver com aquilo tudo, né, como está acontecendo. E você tinha se especializado nisso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Já fazia isso aqui no Brasil anteriormente. E aí, quando eu vi, né, que teve o pronunciamento do presidente da Ucrânia na época, vi que tinha pessoas de diversas partes do mundo indo até a Ucrânia ajudar, naquele momento não passou pela minha cabeça, é um outro país, é uma outra bandeira. Passou que eu tinha habilidade, eu tinha vontade, eu tinha as condições de ir e que eles precisavam. Então, para mim, foi um peso muito grande e eu falei assim, eu não vou, eu não irei. Eu estaria lutando contra algo que eu realmente acreditava que deveria ser feito. Mas mesmo assim, eu levei um ano para, de fato, ir para a Ucrânia, só fui para a Ucrânia, tinha um ano já de guerra. Fez um ano de guerra quando eu estava na Ucrânia, de fato. Esse um ano foi para você ter certeza da sua decisão? Eu tinha muita coisa. Eu tinha empresa, eu já era casado na época, eu já morava junto, eu tinha uma série de atividades no Brasil. Eu não era, tipo, alguém que não tinha nada, e, tipo assim, não tem nada aqui. Nada que me prenda? Não, eu tinha empresa, eu tinha CNPJ, eu trabalhava, eu já dava curso, eu fazia uma série de outras coisas. Também consegui largar isso. E até a sua família também, né? Até a minha família eu consegui largar isso tudo aqui para ir para lá. Não era algo muito simples. Eu tinha que ajustar as coisas, né? De uma forma muito, vamos dizer assim, organizar tudo antes de ir. E aí acabou que eu fui para a Ucrânia, eu fiquei 51 dias na Ucrânia, voltei para o Brasil, porque existe uma diferença muito grande, assim, olha, eu vou para a Ucrânia e você de fato ir, né? Então eu tive que voltar, organizar algumas coisas aqui, passei 45 dias no Brasil e retorno para a Ucrânia novamente. No final eu passei um total de 8 meses na Ucrânia, até de fato me machucar. Eu me machuquei e depois eu retornei para o Brasil. Mas eu falo que a gente, quando chega num contexto como aquele que a gente estava passando lá, as coisas elas mudam muito a sua perspectiva. A sua visão de mundo por um todo, ela é completamente transformada. Perdi muitos amigos na Ucrânia, infelizmente isso é algo que é uma realidade muito comum, né, de onde você está de fato inserido. E uma das coisas que eu realmente via acontecer rotineiramente, era ver pessoas machucadas, era ver pessoas feridas, pessoas que sofriam amputações de casualidades de guerra. Pra vocês terem uma ideia, a Ucrânia hoje, ela já tem mais de 130 mil amputados. Uau. Desde 2022, no início da guerra para cá. Quando um artefato explosivo ele explode próximo de uma pessoa, as explosões elas acontecem ao solo, em contato com o solo ou sobre ela. Então aquilo geralmente explode de baixo para cima. E aquilo ali geralmente gera muito dano nas pernas, né? Então é algo muito comum a gente ver o pessoal que perdeu as duas pernas. Às vezes o cara perdeu as duas pernas, o cara perdeu os dois braços. Eu já vi acontecer, isso acontecia na minha frente com uma certa rotina de ver pessoas amputadas, de aplicar tourniquet nas pessoas, de levar o pessoal para o hospital. A minha função, né, específica lá era paramédico de combate. E como era para você quando acontecia assim com outras pessoas? Antes de você se tornar. Não, antes de o quê? A visão, antes de você se tornar amputado, como que era essa visão, né, de ver isso acontecer? Eu falo que você desensibiliza muito rápido. Você dessensibiliza muito rápido. Você se acostuma muito rápido com a situação, por exemplo, de caos. O que eu falo com vocês é o seguinte, pensa que a energia de sua casa acabou e no primeiro dia é tudo muito difícil, no segundo você já está assim, no terceiro já está esquentando a água no fogareiro que você tem lá e fazendo café. Então, se acostuma muito rápido. Sim. Quando você chega lá, infelizmente, essa coisa se acostuma muito rápido. Uma coisa que a gente não dá, não é que a gente não dá tanto valor, uma coisa que a gente não é comum aqui no Brasil, porque, por exemplo, é comum, né, a pessoa sofrer um acidente, perder um membro, perder um braço, perder uma perna, coisa desse tipo, mas o contato que eu tenho, né, com as pessoas aqui no Brasil, o pessoal chega e não, cara, mas você é tão novo, você perdeu um pé, agora, infelizmente, sofreu um acidente, perdi a mão, não, cara, mas você perdeu uma mão. Às vezes eu sinto que a pessoa está sofrendo mais do que eu, de fato. A energia que ela está com relação àquilo é muito mais pesada do que a minha. E eu sinto que isso em mim foi reforçado lá fora. Por quê? Porque eu tinha amigos, tenho, né? Alguns, infelizmente, eu perdi, muito próximos de mim, em que eu vi eles em situações muito difíceis. Já vi pessoas que perderam os dois braços, perderam as duas pernas. E no final de tudo, o esforço que eu queria fazer é para deixar aquela pessoa viva. Porque a vida dela, para mim, daquele meu amigo, era muito importante.
importava acima de absolutamente qualquer coisa. Então, era muito comum eu ver algumas pessoas que sofriam certos tipos de acidente, perdia um braço, perdia uma perna, e pouco tempo depois o cara voltava à atividade militar, ele voltava a trabalhar. Uau. Já encontrei pessoas que não tinham as duas pernas ou não tinham uma perna trabalhando na linha de frente ativamente. Você tinha pessoas protetizadas nesse meio também, não? Tinha, bastante. Eu falo que hoje na Ucrânia, quando a pessoa, óbvio, quando ele sofre uma lesão muito grave, né, muito séria, eles não voltam necessariamente para a atividade de combate em si, em linha de frente, mas todo mundo volta a enganjar de alguma forma naquilo, porque no final tá todo mundo lá por um propósito. E aí aquilo que a gente fala que o propósito ele é maior do que a própria pessoa, é que ele realmente acredita que ele ainda consegue ser útil, consegue fazer alguma coisa, e realmente é. E as pessoas, elas voltam, de fato, para a atividade por um todo. Então, quando a gente olha esse contexto todo, eu costumo dar um pouco de volta, mas eu tenho que amarrar o que eu comecei falando. Quando a gente olha para esse contexto todo, tipo, do porquê que eu fui para a Ucrânia e também relacionado ao que aconteceu comigo, eu fui para a Ucrânia porque eu senti que eu não estaria cumprindo aquilo pelo qual eu nasci para fazer. Aí eu falo todo mundo, quando a barragem em Brumadinho rompeu, veio bombeiro de todos os estados do Brasil para Minas Gerais para ajudar. É verdade. Quando o Rio Grande do Sul teve enchente, teve gente saindo de tudo enquanto é lugar do Brasil para ir lá ajudar. Tá, qual que é a diferença? É porque o Rio Grande do Sul é outro estado, Minas é outro estado e a Ucrânia é outro país. Eu não estou lutando por política, não estou lutando por políticos, por presidente. Pessoas, eu luto por pessoas. É impossível você não se mobilizar com a causa que está acontecendo naquele país, naquele lugar, quando você está presente nele. É como você como se você estiver passando por uma casa pegando fogo na rua e você para ajudar alguém que está carregando alguma coisa para fora, se envolveu com aquilo. Então, se você conhece aquela pessoa, se você não conhece, aquilo passou a se tornar o que é seu. Então, eu falo que a guerra ela é sua quando você se importa com ela. Quando eu chego na Ucrânia e eu tenho contato com isso, eu realmente entendi, gente, o que eu faço para mim mesmo, em benefício próprio do meu CPF, não é absolutamente nada do que uma ação no qual eu realizo aqui que eu mudo a vida de uma pessoa para o resto da vida. E não necessariamente somente um soldado, um militar da minha companhia de unidade na linha de frente, mas uma pessoa civil, que era vítima de ataque, de bombardeio, coisa desse tipo, que você conseguia ajudar ali no seu dia a dia. Então isso tudo foi moldando absolutamente tudo que foi acontecendo comigo. E recapitulando para fechar tudo, lá no meu acidente, quando aconteceu comigo de eu de fato pisar na mina e eu de fato sofrer, né, a amputação do meu pé, para mim foi literalmente tipo assim, ó. Você estava em combate nesse momento? Não. Tava. Vamos falar. Vamos falar do dia da explosão, a perda da perna. Isso. Como que foi esse dia, essa missão, o que que aconteceu, o momento da amputação, o momento da explosão. Conta pra gente. Quando eu machuquei, né, isso aí foi na virada de setembro para outubro, foi no último dia de setembro, foi no dia 30 de setembro, dia 1º de outubro. A gente estava vindo de uma semana já bem difícil, onde a gente ficava, porque a gente está praticamente o tempo todo na linha de frente. A nossa cidade lá, né, ela acho que estava a 18 quilômetros da linha zero, praticamente. A gente estava sobre o alcance de artilharia o tempo todo. A gente fala que é uma safe house, que é uma casa segura, porque eu sei que eu posso dormir e que ninguém vai atirar em mim enquanto eu durmo. Sim. Mas não significa que nada não esteja caindo em você. Foi uma semana bem difícil pra gente, a gente tinha sido alvo a semana quase toda. Quando a gente foi fazer essa missão, a gente fez essa missão meio que uma missão emergencial, não foi uma missão tão planejada assim, vamos dizer. A gente recebeu a informação, era mais ou menos umas 3 da tarde, fala pra mim, cara, prepara, 7 horas a gente vai ter o briefing da missão e 9 horas a gente tá embarcando e tá saindo. A gente já tinha se preparado para sair já algumas vezes aquela semana, acabou tendo que abortar a missão por motivos adversos. E literalmente pra gente, eu falo que a expectativa da morte ela é pior do que a morte. A expectativa de ir pra missão ela é pior do que a missão de fato em específico. A gente fez uma infiltração à noite, que a gente ia esperar amanhecer, e quando amanhecesse a gente ia fazer o assalto para uma posição, a gente ia tomar uma posição que estava lá. A gente saiu para a missão, era 9 horas da noite, mais ou menos 9h30 a gente desembarcou dos veículos que levaram a gente, e a gente começou a fazer a infiltração a pé, era cerca de mais ou menos uns 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros. A infiltração em linha de frente ela demora, porque tem muito morteiro, muita artilharia, é um lugar difícil de você de fato conseguir tá infiltrando de fato específico. Quando deu 1h40 da manhã, a gente estava bem próximo do ponto em que a gente ia passar a noite, né, para esperar amanhecer, para a gente fazer a missão. Eu fui me deitar ao chão, né, ao solo, para proteger de um estilhaço, proteger de um morteiro que estava caindo, porque quando algo acerta o chão e ele explode, ele vai arremessar estilhaço para tudo enquanto é lado. Sim. A única chance de você minimizar a chance de você ser atingido, ser acertado, é se você deitar ao chão e ficar o mais próximo do chão possível. A gente escuta os morteiros chegando. Quando eu fui me deitar ao chão, que eu dei um passo para frente, eu pisei numa mina. E aí, literalmente, eu não sei se foi uma mina, se eu pisei num galho, o galho estourou a mina, se eu pisei diretamente na mina, porque o que a gente vê de vídeo de mutilação por mina terrestre, realmente é algo que você perde das duas pernas, e olha lá, se não explodir por um todo.
Mas acabou que a mina explodiu junto com o morteiro, tanto que tinha até um vídeo que eu gravei no hospital um dia depois, e eu falei que eu não sabia se eu tinha sido atingido por uma mina, por um morteiro, o que que era. Mas a sensação na hora ali é que eu sabia o que estava acontecendo comigo. Pisei, eu fui explodido, eu estava ferido. A explosão ela te gera uma concussão, você fica um pouquinho meio aéreo ali um tempo, mas depois você consegue voltar. Barulho também, né? O barulho é surdo, é alto. E em algum momento você ficou inconsciente, não? Não cheguei a ficar consciente, não. E aí, rapidamente, eu voltei à consciência. A consciência não, eu falo que a gente faz download de novo, você volta para a realidade. E aí eu apliquei um tourniquet na minha perna. Quando você sofre uma amputação, quando você sofre uma lesão desse tipo, você rompe vaso sanguíneo, principalmente parte de artéria, você sangra muito. E o que mais mata em confronto, né, na guerra, é hemorragias. Tu vai perder sangue até morrer. Então, a minha preocupação ali era aplicar um tourniquet. Apliquei um tourniquet na minha perna o mais alto e apertado possível. Naquele momento para você sobreviver, né? Era o que eu tinha que fazer. É a reação, né? Literalmente. Só que para mim sair dali, onde eu estava, até chegar, por exemplo, na ambulância, na evacuação, no hospital, foram 7 horas. Uau. Exatamente. Depois de alguém te ajudou a sair dali? A minha equipe estava comigo o tempo todo. Só que o que acontece? Eu tinha 2 opções. Eu entrava dentro de um buraco, esperava amanhecer e o pessoal me carregava numa maca. Vinha talvez vinha um blindado, talvez vinha um carro, coisa do tipo. Só que um aglomerado de pessoas é um alvo maior e um alvo mais interessante. E também, o que eu falo que muita gente não entende é a matemática da guerra. Eu não posso colocar 10, 15 pessoas em risco para salvar a vida de uma pessoa. No final de tudo, é uma guerra. Então, eu tinha a opção de aguardar amanhecer ou eu tinha a opção de eu, por conta própria, vir me arrastando o máximo que eu consigo. Como era madrugada ainda, e eu sabia que a melhor chance que eu tinha de sair de lá era de noite, eu comecei a me arrastar, o que eu conseguia fazer. Você foi só? Na verdade, eu não fui só. As pessoas da minha unidade, elas estavam próximas de mim. Só que, por exemplo, caía morteiro durante o tempo todo. Uau. Se tá os 3 juntos aqui, se o morteiro cair aqui agora, todo mundo vai embora. Então, eles estavam próximos de mim, mas estava, tipo, um 10 metros, outro 15, outro um pouco mais distante. E naquele momento, era o que tinha que ser. Porque ele falou assim, cara, espera amanhecer, eu espero vir. Ele falou, cara, eu não posso esperar. Se eu esperar amanhecer, as coisas vão ficar um pouco piores. Você dava conta de pisar? Não, eu tava arrastando. Eu tava engatinhando e a hora eu tava realmente arrastando. Teve uma hora que eu tive que caminhar. E aí o que eu falo, eu pisei na mina e eu explodi a parte de fora do meu pé. Então eu lembro que eu tinha o dedão ainda. Quando eu levantei o pé contra a lua assim, ó, era de noite, né? Eu ainda mexi o meu dedão do pé. Ele ainda tava lá, o pé ele tinha rasgado lateralmente assim, completamente. E aí eu fui me arrastando lá na frente. Eu já fui olhar, nem o dedão eu tinha mais. Tinha ficado só parte do calcânio. E você percorreu essa distância toda? Não, foi cerca de mais ou menos uns 3,5 km, 4 km. Só que teve um momento que eu tive que andar. Porque a gente estava num ponto zerado de artilharia, né, que a gente chama. Um momento que eu tive que andar e eu lembro que eu fui apoiando, né, o que tinha do calcanhar ainda, no chão para conseguir sair de lá. Eu lembro que eu senti, tem hora que o calcanhar por um todo, ele virou para trás, assim, e eu bati o osso da tíbia no chão. Nossa. Eu lembro que, ainda vendo os vídeos depois, eu tinha vários pedaços de pedra na tíbia do Mas igual eu falo, sobrevivi. A situação que era, literalmente, quando a gente para pra olhar, eu falo assim, cara, como que eu não morri naquele dia? Mas, felizmente, não morri. E a gente chegou e saiu disso aí tudo. Chegamos aí. E conseguiu chegar? Consegui. Tem os socorros? Ó, ainda de gota. Eu digo que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria sobrevivido, porque a gente perdeu 3 amigos nossos, 2 dias depois, fazendo essa mesma missão que a gente ia fazer. Um pisou numa mina, explodiu o pé. Só que em vez dele se arrastar, né, ele aguardou e esperou o amanhecer, e aí amanheceu, e aí, enquanto o outro pessoal carregava, esse cara ferido na maca, veio um míssil e acertou eles. Aí morreu 3 pessoas naquele exato momento. Eu falo que a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente não tem muito entendimento do porquê que você decide, mas só decide. É muito instinto, né? Literalmente. Tudo isso faz parte de um propósito? Ah, sem dúvidas. Não acredito que não estamos aqui à toa, né? Todo mundo fala assim, cara, você é sorteado, né? Perdeu um pé, depois perdeu uma mão. Eu quebrei o braço 7 vezes. Eu já coloquei gesso nas 4 extremidades do meu corpo, já fiz cirurgia de ligamento, fiz um monte de coisa. Sempre andei de skate, sempre joguei bola, sempre fiz muita coisa. Então, fratura sempre me acompanhou durante muito tempo. Coração da mãe. Eu posso olhar por dois, é o que eu falo, né? Você pode olhar por dois lados. A gente fala assim, cara, mas você é muito azarado. Eu falo, cara, talvez eu possa ter muita sorte de não ter morrido ainda por algo que eu já fiz, né? E literalmente tudo que aconteceu comigo ter sido, por exemplo, uma consequência menor do que algo que poderia ter acontecido antes. Então, são tudo a forma como você enxerga as coisas. Sim.
E como foi estar longe da família quando tudo isso aconteceu? Quando eu machuquei, olha, quando você machuca é difícil. Porque eu falo que, por exemplo, enquanto a gente está em atividade, eu falo que para a família é muito mais difícil. Eu falo que já tive dos dois lados, né? Meu pai passou, quando ele teve o netinho, ele teve fora 2 vezes. Um ele ficou quase 9 meses, outro ficou 7 meses fora. Então, tipo, os primeiros meses ali eles são mais difíceis, depois aquilo passa um pouquinho mais rápido. Pra gente que tá na atividade, que eu estou em outro país, eu tô trabalhando, fazendo um monte de coisa, a minha rotina o tempo todo ela é muito puxada, cara, 6 meses, 7 meses, passa como se fosse, tipo, 2, 3 semanas, porque você tá tão envolvido em coisas que são, vamos dizer assim, novas para você, que você não consegue assimilar a saudade àquela rotina que você tinha diária por um todo. Mas quando você machuca, as coisas são diferentes. E isso pesou muito na minha decisão, e aí eu decidi retornar para o Brasil para terminar o meu tratamento médico aqui. Eu poderia ter ficado na Ucrânia, ter recebido prótese na Ucrânia, todo o tratamento médico, ter meu salário pago normal, tudo certinho. Inclusive, o tratamento lá seria gratuito, né, Guilherme? 100%, exatamente. Conta um pouquinho sobre isso, assim. Como foi esse resgate? Ter ido até o hospital? Da questão Eles de... amputaram O só atendimento o seu lá. pé, não foi? O que acontece? Eu tinha explodido só o pé, então eu ainda tinha parte do calcânio ali ainda. Então, se eu colocasse uma prótese naquele momento lá, e esse aquela prótese que chama prótese de Chopin, né, se eu não me engano, que é só a prótese de pé, Chopin, isso, só a prótese de pé. Porque eles tinham a intenção de preservar a maior parte do membro. Quando eu consegui, né, chegar no hospital, aí a gente passa por várias fases, né, porque quanto mais próximo da linha de frente, o objetivo é preparar você para você conseguir chegar ao atendimento médico especializado o mais rápido possível, para isso você tem que sair, de fato, da zona de risco da linha de frente iminente. Então a gente chega no primeiro ponto, que é um hospital de campanha, a gente vai com o hospital de estabilização, eles fazem tipo a debridação ali daquilo que está realmente tudo sujo, corta ou tiver que cortar ali, de pele, aquela coisa toda, fecha, põe você na ambulância e manda você para uma cidade mais próxima, depois eu fui Com pra mais cidade recursos, talvez, né? com mais recurso. Então, eu saí da linha de frente, a cidade estava bem próximo de Bakhmut, chamava Konstantinivka, fui para uma cidade chamada Dnipro, estava, tipo, por exemplo, uns 300 quilômetros de distância. Em Dnipro, eu fiquei 2 dias no hospital, onde eu passei por uma estabilização um pouquinho melhor. Em Dnipro, eu fui mandado para Kiev, que é a capital da Ucrânia. E aí lá tinha bloco cirúrgico, em todas as partes tinham um bloco cirúrgico, só que quanto mais próximo da linha de frente, mais escassos são de recursos. Nesse hospital que eu estava em Kiev, na capital da Ucrânia, lá eu tinha como fazer cirurgia, tomografia, raio-x, absolutamente tudo que fosse necessário. Só que pensa que quantos feridos não tem, de fato, numa guerra em específico. Lembro que o pessoal fazia cirurgia lá cerca de uma vez por Esse era um semana. hospital específico para feridos de guerra, não? Lá praticamente não tem nada que não vai ser para a guerra. O país inteiro se mobilizou em torno da guerra. Então, tipo, basicamente quase tudo. A princípio, no primeiro momento, assim que eu machuquei, né, eu já comecei a entrar em contato com alguns amigos meus aqui no Brasil, médicos inclusive, e já comecei a passar minha situação, aquela coisa toda, e a gente já tinha chegado de imediato naquele momento num consenso de que fechar o meu pé ali aonde ele estava não era a melhor opção para mim. Eu falo em termos de funcionalidade, em termos de atividade, em termos de realmente voltar a ter uma vida mais ativa. Utilizar a prótese de Chopin, okay? Chopin não é tão efetivo, então seria tão funcional quanto usar uma prótese de amputação transtibial. E aí eu tentei conversar com os médicos lá na Ucrânia ainda, e falaram, olha, a decisão médica aqui é de preservar a maior parte do membro. E a decisão médica, em alguns casos, é de fato preservar a maior parte do membro, sim. Então, eu passei por algumas cirurgias de debridação, eu ainda estava com o pé aberto, né? Estava literalmente aberto aqui. Quando eu voltei, né? Quando eu retornei para o Brasil. E como que foi essa decisão de voltar para o Brasil? Então, a minha decisão, já pensei, gente, uma recuperação para uma amputação como essa, por exemplo, vai levar 3, 4, 5, 6 meses em específico. Enquanto você está na linha de frente, é uma coisa que é tranquila. Agora, aqui no hospital, olhando para cima o dia inteiro, isso é um saco. Sozinho? É, sozinho. Eu falo que meus amigos estavam todos na linha de frente. A gente tinha vários períodos livres lá, mas eu não saía, não saía. Eu permanecia o máximo possível que conseguia em linha de frente. E aí, já conversando com a minha família, conversando com todo mundo, minha família aqui ficou desesperada, né? O meu pai, ele foi até a Ucrânia para encontrar comigo, né? Porque naquele momento, tipo, imagina para família, se fosse o meu filho, né? Hoje que eu tenho uma filha, eu falo que estaria lá, sem sombra de dúvidas. Então, meu pai, ele foi até a Ucrânia. Se eu tivesse que ficar no tratamento lá, eu teria ficado também, óbvio. Mas a decisão de voltar ao Brasil foi literalmente assim, olha, queria voltar para casa, aqui, todo mundo fala, aí uma coisa é a seguinte, né? Lá onde eu estava, essa unidade que só tinha estrangeiro, todo mundo falava inglês. Quando você chega em Kiev, os médicos falam inglês, mas, por exemplo, a enfermeira que te dá remédio, as pessoas lá só falam ucraniano.
E o ucraniano é uma língua muito difícil de se falar, então eu não conseguia ter comunicação direta com o pessoal lá. Com E eu falei, eu quero conversar com o médico para mim saber o que vai ser feito. E eu fiz várias cirurgias, e a gente fazia cerca de 2 vezes por semana, de debridação, que era pegar aquilo que estava, e arrancar aquela pele morta, vir limpando aquele ferimento. E aquilo doía muito, porque você tomava anestesia, quando o efeito da anestesia passava, era uma dor, assim, absurda. Morfina. E aí, o tempo todo. E aí, quando o pessoal foi chegando mais para a decisão de assim, não, a gente vai fechar seu pé ali mesmo, ali embaixo, e isso somou muito, me dizendo, olha, eu vou voltar ao Brasil, vou realmente buscar finalizar o tratamento lá. Foi quando eu falei, olha, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que tirar um enxerto de pele da coxa de algum lugar para fechar aquilo ali, sendo que eu vou cortar isso. Sim. Então eu falei assim, eu preciso voltar pro Brasil. Eu não sei como que eu cheguei no Brasil ainda, porque eu saí da Ucrânia, eu peguei um voo, a gente pegou um trem para Polônia, da Polônia a gente fez uma conexão em Paris, São Paulo com fins, com o meu pé aberto. Esse que eu tava com faixa. Em um voo comercial, né? Voo Porque comercial. foi até uma pergunta que eu já te fiz, né? Assim, você tava numa UTI, numa ambulância aérea, né? E era um voo comercial. Não, foi um voo comercial. A Você decisão... veio sentado, normal? Vim sentado normal. A decisão de vir, ela era 100% minha. E o pessoal, cara, mas aqui você vai receber tudo, aqui tem as melhores clínicas, tem as melhores... Você vai ganhar... Gente, eu prefiro voltar pro Brasil e eu pagar do meu próprio bolso do que eu ter que fechar o meu pé aqui, esperar passar, ver que a prótese chapar não vai funcionar, para depois ter que fazer outra cirurgia, para depois ter que reabilitar de novo. Eu sou muito assim, é o que tem que ser feito. Para ver o mais rápido possível. Então faça o mais rápido possível. Eu estava decidindo que eu queria fazer uma amputação transtibial porque era o mais recomendável de ser feito. Conversando com os meus amigos médicos aqui no Brasil também, era o ponto a ser realizado. Eu saí do hospital, e aí eu falo que sair da Ucrânia é um negócio muito difícil, porque não tem voo na Ucrânia, né? Então, o espaço aéreo está fechado, então você tem que sair por via terrestre. Isso acontece até hoje? Até hoje. Nada que voa, quer dizer, tudo que voa lá tem risco de ser derrubado, né? Então o espaço aéreo literalmente está fechado. Então eu gastei cerca de uns 5 dias para chegar no Brasil. Porque até a saída de Kiev para chegar em Varsóvia, foi uns 3 dias, trem, ônibus, um monte de outras coisas. E ali você estava acompanhada somente com seu pai? Assim, somente com meu pai. Não tinha nenhuma equipe médica, nada? Não, nada. Mas eu pensei, o pior já foi, né? Se aqui começar a sangrar, eu aplico um outro torniquete ali e fica até chegar lá. De um jeito ou de outro. Mas felizmente a gente conseguiu chegar no Brasil. E não tive infecção, não tive nada, porque estava tomando bastante antibiótico já. Cheguei aqui e fiz a cirurgia transtibial. Eu machuquei no dia 29, no dia 30 pro dia 1º, eu fiz a minha cirurgia aqui no Brasil de amputação transtibial no dia 27 de outubro, 27 dias depois. Sim, então, foi rápido, bem rápido. E quando você chegou no Brasil, como foi você chegar em casa? E aí, ter sido recebido pela família? Foi bom, eu voltei minha família no aeroporto, né? Então eu falo que é muito bom, de fato, poder voltar. A sua esposa tá com o coração na mão? Tava, né? Esposa, minha mãe, todo mundo. Eu falo que é muito bom poder retornar para casa. Eu falo que, felizmente, graças a Deus, eles não conseguem ter a noção de tudo que eu passei. Porque se você realmente, de fato, só quem tava lá que entende, filho, quando a gente assiste alguma coisa da guerra, a gente sabe exatamente qual é o sentimento de estar ali. Eu falo que, felizmente, eles não conseguem ter essa noção e tudo já passou e isso ficou para trás. Mas voltar para casa é muito bom. E eu falo que é aquilo, né? Estar rodeado das pessoas que realmente importam para você é muito importante. Não digo que na Ucrânia isso não acontece, porque a gente realmente, de fato, lá, a gente cria uma família na unidade que a gente está, de fato, inserido. Mas é diferente de onde você saiu, né? De onde você estava. Então, voltar para casa para mim foi um negócio, assim, muito, muito bom, muito importante, né? Para mim, de fato, poder voltar e estar, de fato, em casa. Foi algo que realmente, pronto, agora eu sinto que aqui, no contexto de acontecer, as coisas estão bem mais tranquilas. E depois disso você pensou em retornar para a Ucrânia, depois de protetizar a perna? Sim, eu falo que tem um estado que diz que só os mortos viram o fim da vida. A sensação que a gente tem, falando com vocês sim, de coração, isso não é única, exclusivamente minha, é de outros amigos também, é a sensação de culpa. De culpa de você pensar assim, cara, eu machuquei, eu voltei, eu já ando, eu já consigo fazer minhas coisas, por que eu não voltei ainda? Porque existem pessoas lá que precisam de mim, existem pessoas lá que precisam, eu ainda consigo ser útil. E eu sinto que é como literalmente você abandonar um trabalho que não foi completo. Só que eu falo que ou você vive até o fim da guerra, ou você vive até o seu fim. Ou você vê o fim da guerra, ou a guerra vê o seu fim. E eu sei que é difícil conseguir mensurar isso e falar que não é algo absolutamente nada racional, mas eu entendo que é muito fácil de morrer. Só que ao mesmo tempo, né, quando eu retorno para o Brasil, eu já queria ter filho já desde antes de ir para a guerra. Só que assim, eu não posso ter uma criança aqui e deixar minha esposa grávida para trás. Mas quando eu voltei, ela engravidou em janeiro, minha filha foi nascer em setembro.
E aí eu falo que, literalmente, o homem só vai entender o que é ser homem depois que ele põe um filho no mundo. Aí eu falo, olha, existe o emocional, que é o que o Guilherme queria fazer, que era voltar para a Ucrânia, que era servir, mas as pessoas aqui também precisam. Agora sim, não digo que a minha esposa, minha mãe, meu pai não são pessoas que são importantes para mim a ponto de falar assim, mas para eles tudo bem, você pode ir. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu falo que a responsabilidade de ter colocado um filho no mundo, uma filha no mundo para mim... Ela precisa de você, né? É algo que fala muito mais alto. Não significa que eu não sinta vontade de retornar. Óbvio, literalmente você pensa com relação a isso, é algo que realmente passou um bom período da sua vida. Só que quando você coloca as coisas na balança, eu falo assim, eu não posso deixar uma filha sem pai no mundo no qual nós vivemos hoje. Essa guerra é uma guerra mais importante para mim hoje, de fato, nesse momento. Então, querer voltar, a gente sempre falou, eu só vou conseguir descansar mesmo, de fato, quando a guerra acabar. Realmente acabou, não tem mais, então agora eu consigo ficar tranquilo, saber que parte de mim, né, não está mais lá. Mas o pensamento todos, é quase que unânime. Todos os amigos que eu conheço que foram, que estiveram lá, que estão lá. Tive vários amigos que voltaram para o Brasil um pouco depois que eu voltei, eles retornaram para o Ucrânia de novo, estão lá, passaram um tempo aqui e voltaram para lá. Então é algo que é muito difícil de sair. É mais difícil sair do que difícil de chegar, de fato. Sim. E agora falando um pouquinho da prótese de membro inferior, a gente vai depois falar do seu outro acidente, né? Mas pensando na parte da protetização de membro inferior, que você já está com a prótese, eu falo que lá no Shopping Ortopédico a gente recebe muitos pacientes que passam por diferentes histórias, assim, eu acho que histórias diferentes mesmo, né? E o que para você foi, assim, essencial na sua adaptação da prótese? O que assim, aquele ambiente te proporcionou e que foi essencial? Você fala do shopping ortopédico em específico? Sim. Ótimo. Falando um pouco da minha história, né, de protetização desde o começo. E o que eu falo? Mariana, quando a gente passa por algo desse tipo, a gente tem muita dúvida do que vai ser o futuro. E a gente fica preso nisso durante muito tempo. A gente fica assim, cara, eu nunca mais vou ser capaz disso, nunca mais vou ser capaz daquilo. A gente, literalmente, é involuntário, você não controla isso. Eu sou um cara, muito positivo, eu, literalmente, se tem algo para ser feito, isso vai ser feito. Só que, literalmente, é muito difícil você ter esse pensamento de não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. É muito difícil você não olhar para o lado negativo de algumas coisas. Óbvio, ninguém passa por uma computação de forma tão fácil, tão simples assim. E eu falo que você escolher o ambiente certo que você está indo é muito importante, porque o que eu falo? Independentemente da marca, da bandeira, seja lá o que for, o recurso mais valioso de todos, quando você de fato está tratando algo desse tipo, são as pessoas e os profissionais. Então eu falo que não adianta eu quero escolher a marca X, cara, não é marca, é quem vai ser as pessoas certas para te falar as coisas certas. Quando eu busquei, né, de fato, uma clínica para minha reabilitação, o que foi me recomendado um lugar, e eu cheguei no lugar e, assim, pra gente que não tá... Foi diferente com a mão, depois eu falo já o que é, de fato, da mão. Mas do pé, eu literalmente, o que eu sabia era vídeo que eu via das pessoas que estavam no Instagram, não tinha pesquisado muita coisa, eu não lia muita coisa a respeito. E quando a gente chega no ambiente, a gente escuta de um profissional, né, da aprendizagem, a gente entende e absorve tudo com verdade. O primeiro ambiente que eu fui, eu não fiz uma prótese, ela não era a melhor voltada para o meu nível de atividade. Não é que ela não era ruim, ela não era para o meu nível de atividade. Eu nunca fui muito normal, vamos dizer assim. Nunca fiz muitas coisas comuns. E, assim, literalmente eu entendo todas as limitações que eu ia ter por conta de uma perna amputada. Sim. Hoje eu digo que, sinceramente, a limitação é muito mais mental do que física. Hoje, felizmente, isso eu falo para todo mundo, indiscriminadamente. A maior limitação que você pode ter, ela é de fato mental. Só que naquela época, naquele momento que eu fui, eu acabei optando por um produto, né? Foi me passado um produto que não era condizente com o que eu queria fazer. Isso me deixou um pouquinho baixo, vamos talvez dizer frustrado. Assim, né? Nossa, frustrado, porque eu tinha gastado muito dinheiro nisso, mas muito dinheiro mesmo. Aí eu falo, falta de pesquisa minha também, no início, nossa, aí hoje, com a que eu falo que a mão é totalmente diferente, mas com relação ao pé foi um pouco complicado. Quando eu fui para o shopping ortopédico, de fato, lá sim você consegue observar nítido mesmo, qualquer diferença entre o ambiente que tem várias pessoas, vários profissionais, que atende muitas pessoas, consegue ter o que você de fato realmente precisa. Eu falo que ali eu voltei a respirar de novo, aquilo assim, agora sim eu tenho ânimo de novo fazer de fato tudo que eu realmente queria, que eu gostaria de ter feito antes. Então eu falo que isso é um ambiente assim, algo que é muito importante.
o fato também, né, de vocês trabalharem com muitas marcas, muitas coisas, assim, cara, o que eu precisar, tem. Então as coisas elas já facilitam bastante. Uma coisa que eu falo, que a gente sofre muito no começo, igual eu falo diferença da mão da diferença do pé, por exemplo. Cara, quem me dera se todos os problemas que a gente tivesse com relação à prótese pudessem ser resolvidos somente com a parte financeira. Porque eu sei que tem um preço. Um dia eu vou conseguir esse preço, um dia eu vou chegar nesse valor, e se eu chegar nesse valor, meu problema acabou. Então tá muito fácil de resolver, porque dinheiro, cara, a gente faz alguma coisa, a gente corre atrás, a gente consegue, mas não é essa a questão. É o profissional que vai conseguir te orientar, é aquela coisa que você vai conseguir de fato chegar naquele ponto. É realmente quem vai conseguir orientar você com relação àquilo tudo, e realmente você tem que estar num ambiente onde as pessoas de fato acreditam no seu potencial e querem o melhor para você, e não o que vai ser melhor para aquela empresa no qual ela representa, mas o melhor para aquela pessoa que está ali naquele ambiente. Então hoje eu falo que é um divisor de águas, literalmente, a forma como as pessoas realmente tratam o paciente que chega até eles, né? Aquela pessoa que está ali. Cara, outro dia eu estava no shopping ortopédico, que eu até te encontrei lá, e aí eu vi uma mulher chegando, ela tinha acabado de fazer a operação, estava começando a dar os seus passos, eu lembrei, cara, como eu estava lá atrás, como que era, né? As primeiras vezes, os primeiros passos, primeiro você coloca, eu falei, cara, eu tô andando de novo, como que é isso? E eu lembro, eu conseguia sentir tudo que ela estava sentindo. Eu já tinha machucado a mão e eu passando por isso aqui tudo de novo. Pois é. Que ela estava começando a andar e ele estava correndo. Eu estava correndo no dia. E aí eu até chegou e falei, cara, que bom, foi bom ver você correndo, porque agora eu sei que é possível. Eu falei, não, é possível, é muito mais possível do que a gente de fato imagina que vai ser. E eu acho que quando a gente entra nesse mundo de amputados, por exemplo, antes de amputar, eu nunca tinha tido contato com alguém que era amputado. Você viu muitas pessoas na guerra, tem uma diferença. Sim. Mas é muito diferente de vivenciar. Porque eu falo sempre isso pra Mari, ela cresceu nesse ambiente de clínica, de amputação, de reabilitação. Para ela é normal. Às vezes ela nem percebe que a pessoa usa prótese. Sim. Mas ela entende que existe toda essa dificuldade, existe essa necessidade da humanidade mesmo, de ser atendido como uma pessoa e não um produto que está sendo vendido para você. E Exato. isso, eu vejo essa diferença muito, muito brusca, assim, pro shopping. Eles veem você como uma pessoa e não como um produto. Exatamente. E aí, quando você entra nesse mundo de prótese, é tudo 100% novo. Eu não fazia ideia do que era encaixe, pé, joelho. Por exemplo, eu que não tenho joelho, isso é separado disso, que cada componente é separado de uma maneira e você paga por cada componente. E aí é um mundo completamente novo. E você ter uma clínica que dá esse suporte de explicar cada processo disso e que você é capaz de conseguir alcançar o seu objetivo através da prótese que você vai ter e a sua adaptação mental e física é muito importante. Eu falo isso sempre, Mariana, eu falo, cara, eu quero correr igual o Guilherme, eu quero andar igual o Guilherme. E eu entendo que a nossa amputação é totalmente diferente. Isso é uma coisa muito legal para falar para quem tá em casa. A transfibrial e a transfemoral é bem diferente. Mas eu me inspiro muito. Porque eu sinto muitas dores ainda, e a gente vai entrar nesse assunto de dor, mas eu me inspiro, porque eu falo, é capaz. E isso é muito legal, é possível, É possível a gente olhar e falar, mesmo sentindo dor, incômodo, eu sei que um dia talvez seja capaz disso acontecer, né? Sim, sim. Olha, eu falo igual você falou, essa questão de realmente do lugar olhar para você de uma forma diferente. A gente sente isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, igual você fala, muita gente não presta atenção na parte do amputado, porque não é algo comum, não é algo do seu cotidiano. E eu entendo isso, como que a gente olha diferente para as coisas que são diferentes. Você não entende, eu não falo que olhar diferente para uma parte de preconceito, mas você não consegue entender. Sim. As pessoas olham e falam assim, nossa, coitado, o cara, igual eu falo, o cara chega para mim e fala assim, nossa, cara, que você é tão novo. Eu falei, cara, eu não morri não, tá? Não morri ainda, não se preocupe. Mas uma coisa que eu falo, Raíssa, é que hoje, quando a gente olha para a sociedade, a gente olha para as pessoas, existe um culto ao ego, um culto a si próprio, ao eu, uma vaidade muito grande. Quando a pessoa chega até você, ela fala assim, nossa, cara, mas você é tão novo. Ela tá falando o sentimento dela, do como que seria ela se aquilo tivesse acontecido com ela. Então, o que eu falo? Toda vez que uma pessoa chega perto de mim, ela vai conversar comigo, e eu falo assim, as pessoas elas chegam geralmente muito mais tristes do que eu com relação de fato que aconteceu. Não é que eu não esteja triste, não é que não seja algo que tem que ficar feliz. Não, é porque eu entendo que aconteceu, eu não consigo mudar nada do que aconteceu, mas eu consigo mudar o que acontece daqui para frente. Mas isso é baseado muito no quê? Na minha vivência, da onde eu vim, do que eu vivenciei, das pessoas que eu conheci, dos amigos que eu tinha aqui, infelizmente eu perdi.
Cara, eu falo pra todo mundo, eu lembro do primeiro Natal, quando eu voltei da Ucrânia, eu voltei em setembro, outubro, no Natal de dezembro, eu já tinha perdido mais ou menos uns 5 amigos. Legal. Entre, tipo, outubro e 2 dezembro. meses. E depois eu fui perder um outro amigo ainda, tipo, no próximo outro Eles eram ano. brasileiros também ou não? Não, alguns eram brasileiros, outros eram mais de outros países. E aí eu fico pensando assim, cara, como que a mãe desse amigo meu não desejaria profundamente do fundo do coração dela ter o filho dela amputado aqui, ó, sentado no sofá do lado dela, comendo a ceia de Natal junto da família, do que saber que, infelizmente, ele morreu. Então a gente, quando passa algo desse tipo, por que eu falo tanto da questão tipo, do próximo? Não é que eu sou um bom samaritano, mas eu literalmente falo assim, cara, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso fazer. Por quê? É porque é para inspirar o próximo, é para inspirar o outro? Não, é para que a minha mãe consiga dormir tranquilo, para que o meu pai ele consiga viver bem. Então me conta uma coisa, como que foi o primeiro contato seu com a prótese? Isso é bom de falar, Mariana, porque eu falei que eu não pesquisei tanto, né, com relação à parte do pé, igual eu pesquisei a da mão. E existe, uma coisa que eu falo para todo mundo, existe o alinhamento entre expectativa e realidade. Eu falo que a expectativa ela só existe com um propósito, levar à frustração. É igual eu falo, eu tento evitar ao máximo sempre na minha vida trabalhar com expectativa. Por exemplo, eu tenho expectativa de ganhar um iPhone 17. Se tu ganhar o 16, nossa, mas era... Entende? Verdade. E eu tinha uma expectativa muito grande quando eu fui fazer o teste de prótese pela primeira vez. E eu falo que hoje eu sou mais realista com relação a isso daí, porque a gente tem muita expectativa, a expectativa é o quê? O que eu espero que vai ser. Igual eu falo, hoje, com relação à parte do pé, né, e tudo mais, cara, eu sei que, hoje eu sei, né, eu falo até com relação à parte da mão mesmo, eu sei que eu vou voltar a ter, eu já tenho, né, eu não parei, então eu tô recuperando, mas eu sei que eu vou voltar a ter uma vida muito ativa. Ah, mas talvez eu não consiga fazer, tá, talvez eu não consiga como eu fazia antes, mas de algum jeito eu vou fazer, eu tenho certeza disso. Com o pé eu já tinha muita expectativa, não, de que eu sou muito resistente à dor, de que eu não vou sentir dor, de que eu não vou sentir isso, não vou sentir aquilo. Então, tipo, eu fui com uma expectativa muito grande. E aí, por exemplo, eu não tava esse aquele período que você faz a cirurgia, você tem que fazer enfaixamento para diminuir o volume do coto, aí tem que fazer dessensibilização, aquela coisa toda. Eu literalmente não fiz muita dessensibilização no primeiro mês ali, né? Eu machuquei, por exemplo, fiz a cirurgia outubro, finalzinho de outubro, fui estrear minha prótese mesmo, na vez que eu fui andar foi em fevereiro, no começo de fevereiro, eu não estava fazendo tanta dessensibilização quanto eu deveria ter feito no começo. Quando eu cheguei para testar a prótese, eu coloquei a prótese, e aí, tipo assim, você anda, você caminha. Eu lembro que eu devo ter andado cerca de uns 30 metros, porque eu acho que tinha cerca de uns 10 metros, né, a barra, né? A barra. Eu fui, voltei umas 3 vezes. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na ponta da tíbia, que é onde... Isso foi na primeira vez que você colocou no primeiro local, Na primeira vez né? que eu coloquei a prótese no primeiro local, exatamente. E aí eu andei um pouco, aí é aquilo, né? Você anda, aí você deixa a sua prótese lá e volta para casa. Para aguardar uma semana, depois só voltar lá de novo e andar de novo. E aí na minha cabeça eu ia conseguir andar sem sentir tanta dor igual eu realmente fato de sentir. Porque eu não queria já andar, eu queria já subir a escada, eu já queria descer as coisas. E aí aquilo doeu bastante, eu falei assim, nossa, cara. E eu voltei para casa e eu falei, agora eu tenho que fazer uma dessensibilização. Eu fazia choque térmico, tipo assim, 3 vezes por dia. Eu ficava aí, eu falo, isso, não tô dando recomendação, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas é igual, eu até comentei com a Raíssa, eu lutei Muay Thai uma boa parte da minha vida, então eu sabia que quanto mais você batia a canela nas coisas, mais seu osso ficava forte. Eu falei, eu tô sentindo dor na quina da tíbia, então eu vou calcificar esse osso a ponto de não sentir mais dor. Eu ficava batendo, por exemplo, eu tinha uma baqueta de bateria, eu ficava batendo na ponta do osso assim, e eu falei assim, ó, eu tenho que endurecer o osso, porque isso aqui tá fraco. E aí eu fiz isso durante uma semana, aí eu voltei, um pouco mais de uma semana, eu voltei para usar a prótese de novo, aí eu já consegui caminhar um pouco mais, ficar um pouco mais com a prótese, andei. Aí eu falei, agora eu vou levar embora, não vou deixar aqui não, se quiser vai ter que tirar de mim. Aí a gente veio para casa. Aí então, andava, sentia dor, andava ainda lá na clínica, a gente entrou no carro, e aí tinha um Burger King, indo para Sete Lagoas, que é a minha cidade, a gente sempre parava para comer lá. Do tempo em que eu saí da clínica que eu tava até o Burger King, que eu fui sair do carro, eu não conseguia andar, já de tanta dor que eu tava sentindo. Naquele dia que eu voltei, eu forcei tanto que eu não consegui colocar a prótese por mais uma semana, o tempo que eu estive em casa. Só que era meu osso criando mais resistência. E aí eu lembro que eu voltei na clínica depois de um tempo, andei mais um pouco lá, eu voltei com a prótese para casa, e eu falei assim, cara, se eu não caminhar porque eu tô sentindo dor, eu não vou andar nunca. Eu lembro que o corredor da minha casa ele deve ter cerca de uns 4 metros, 3, 4 metros no máximo.
Eu lembro que eu cheguei, sentei, eu coloquei minha prótese, eu fiquei em pé na porta do corredor, eu andei da porta do corredor até a porta do quarto no fundo e voltei. Eu tive que sentar e tirar a prótese. Uau. E aí no outro dia eu fiz isso de novo, eu fui e voltei. Aí no outro dia eu fui e voltei, em 3 dias eu consegui ir e voltar. No quarto dia eu já consegui ir e voltar e ir. E todos os dias eu fui fazendo isso. Então eu fui fazendo assim, ó, 1 metro a mais, 2 metros, 3 metros. E uma coisa eu falo pra vocês, por experiência própria, pra mim, principalmente em relação à prótese, nada vai te calejar, vamos colocar assim, nada vai te dar mais resistência para usar a prótese do que o próprio uso da prótese. O que eu fiz da questão de sensibilização, de passar a mão, de alívio de peso, da questão de descarga de peso, né, de choque térmico e tudo, nada me conseguiu criar mais resistência do que usar a prótese propriamente dita. Então eu colocava, eu andava um pouco, voltava, andava um pouco, voltava, andava um pouco, voltava. E aí até eu conseguir sair para a garagem, eu conseguia dar a volta na casa e sentava. Eu dava a volta na casa e sentava. Você sentiu muita dor, então? Não, doía muito. Doía, mas doía bastante. Só que eu sentia que a cada... Lógico, você não consegue sentir a diferença tão grande de um dia para o outro, mas a cada 2, 3 dias eu conseguia andar um pouco mais. Eu conseguia fazer um pouco mais. E é o que eu falo a todo mundo. Chega um momento, e eu falo que isso não vai uniformemente. Hoje você anda 1 metro, amanhã você anda 2, depois você anda 3. Não. Hoje você está aqui morrendo para andar 1 metro, 2, 3, 10, 20 metros. E quando você vê, você conseguiu andar... Sem estar morrendo. Sem estar morrendo. 200, 300 metros. Assim, ó, simplesmente eu nem sei o que aconteceu de ontem para hoje, que as coisas aconteceram. E aconteceram. Só que foi um trabalho de insistência. Processo, né? Fui muito insistente nesse processo. Eu tinha a impressão que você não sentiu dor no início. Por quê? Olha isso, eu não senti dor nenhuma. Sério? Nada. Eu coloquei a prótese 3 meses depois de amputar. Mas foi 1 mês e meio depois de sair do hospital. Fiquei internada há muito tempo depois de eu amputar. Aí, então, eu saí do hospital ali início de março, coloquei metade de abril. Eu nunca senti dor. Sério? E aí, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, gente, eu não senti. Mas é individual. Eu não consigo falar isso por você. Porque a maioria sente. Então, assim, eu nunca senti dor. Tipo, eu fiz 15 dias, eu acho, nem 15, né? Porque espaço na semana, assim. Eu devo ter ido na fisioterapia, no máximo 10 vezes antes de eu botar a prótese. Pra fazer aqueles choquinhos, né? Sim. E aí eu fazia porque eu tive muita dor neuropática. Aí eu tive dor neuropática por quase 1 ano. Mas a dor do coto, não. Eles colocaram o liner, colocaram a prótese e eu andei. Sim. E aí eu nunca... Eles me falaram, não tá sentindo dor? Eu falei, não tô sentindo dor. Como isso é muito particular, né? E isso acho que mostra ainda mais o quão individual é cada um. A reabilitação, a adaptação, o tempo, cada um tem um tempo. E hoje em dia eu sinto dor, né? Por exemplo, se eu usar muito, se eu andar de esteira muito tempo, eu fico com dor assim, que eu não dou conta de andar durante 3 dias. Eu falo que isso é muito... Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu... Não é que eu recomendo, nada que eu falo é uma recomendação. Porque, tipo, cada um é muito individual com relação a isso. Mas eu senti que... Agora eu falo, quando eu comentei com a Raíssa, eu sentia dor óssea. Eu sabia que era no osso da tíbia. Eu sabia que a minha dor era dor óssea. Senti muita dor nervosa também no começo. Mas devido ao fato de eu fazer essa insistência de choque térmico, ficar passando a mão, batendo, eu consegui neutralizar essa dor nervosa com o tempo. Mas a minha dor, ela era uma dor óssea, porque o meu osso da tíbia era literalmente, só olhar minha mão aqui, ó, ele estava marcado na pele assim, ó, para fora lá, e ele pegava. Eu não falo que ele pegava de forma vertical, mas ele pegava de forma horizontal. Sim. Realmente na quina do encaixe, na parede do encaixe. Então isso doía muito. E observa outra coisa que aconteceu comigo. Tinha cerca de 1 mês e meio que eu tinha pegado minha prótese. Eu peguei a primeira vez, né? Então eu consegui andar, consegui usar ela, tipo, não estava andando literalmente o dia todo, né, sem parar, mas andava, consegui voltar à rotina. Eu acabei acordando de madrugada. Desde criança eu tinha problema com sonambulismo. Isso aí vinha do TDAH. Né? Eu acordei um dia de madrugada, sonâmbulo, levantei da cama e eu andei sem a prótese, né? Literalmente enfiei o osso da tíbia no chão. Uau. Então eu sofri uma queda. Literalmente eu falo que... Eu vou dizer que a explosão da mão doeu mais que isso, mas essa dor de ter trincado o osso da tíbia, ela doeu muito mais que a dor de ter explodido meu pé. Você teve que parar de usar prótese? Aí, o que acontece? Enfiei, cara, literalmente eu enfiei a canela no chão com peso 100% do corpo na canela. Foi um negócio assim, extremamente absurdo. Muito absurdo. Eu tinha até quebrado, eu falo com você, eu quebrei o dedão do pé também. Do pé bom, né? O pé bom é sacanagem. Mas eu quebrei o dedão do pé um pouco tempo antes, porque eu não estava usando a prótese, fechar a janela lá de casa, estava chovendo,
Aí tinha mulher no chão, escorreguei, Ai. enfiei o dedão no chão. Foi pulando. Tinha pulando, quebrei o dedão do pé vendo? direito. Aí, em 45 dias, eu quebrei o dedão do pé direito e consegui trincar o osso da tíbia da perna amputada. Aí, pra você ver, eu tinha uma prova pra fazer na segunda-feira, que era uma prova de credenciamento de instrutores de tiro da Polícia Federal. Eu quebrei o osso da tíbia na quarta-feira. Aí não tinha como engessar, né? Porque você não tinha movimento mais de pé, repouso até falar chega. Mas na segunda-feira eu tive que colocar a prótese e ir lá. Eu disse, não, vai só de muleta. Eu falei, não vou de muleta, eu vou de prótese, eu vou de muleta, mas eu vou de prótese. E Ainda depois tive desse que andar um primeiro pouquinho. lugar, assim, você passou por esse primeiro local onde você fez a adaptação, e aí depois eu acho que você trocou de prótese lá no shopping, certo? Foi lá no shopping. O que acontece? Esse primeiro lugar que eu tinha ido, para fazer o meu encaixe permanente, eu tinha que mandar a minha prótese para São Paulo, eu tinha que ficar um tempo lá, Sim. cerca de 15, 20 dias, para depois ela voltar para mim. E uma coisa que eu percebia, então uma coisa que eu fazia, quando eu levei a prótese para casa, mesmo se eu não conseguisse andar, eu colocava ela ao decorrer do dia, 2, 3 vezes e ficava com ela, porque o coto ele ganha volume. Eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer o encaixe permanente? Eu vou ficar 20 dias sem usar a prótese, quando essa prótese voltar, o meu coto ele já tem outro volume. Sim. E eu fiquei só indo de provisório em provisório, usando, porque eu não tinha trocado o encaixe permanente, ainda justamente por essa demora por um todo. Tanto quando eu conheci o shopping lá em São Marido, eu fui lá para pegar o meu encaixe permanente. Ele disse assim, não, o que a gente faz no mesmo dia tá pronto, semana que vem você vem cá para falar, pô, não tem condição, né? É tão diferente assim uma coisa da outra. E aí quando eu fui pro shopping, eu já aproveitei e troquei o pé também. Eu tava usando um pé baixo, não era um pé para o meu nível de atividade. Eu falo que, cara, qualquer um que você conversasse não ia me recomendar um pé daquele. Então, era algo bem diferente. E acabou que eu troquei o encaixe, troquei o pé, eu troquei a prótese toda no shopping. Quando eu cheguei lá, eu troquei a prótese praticamente. E precisou toda de um do pé, novo troquei. processo, assim, de readaptação? Como foi isso? Não falo que eu precisei passar por uma readaptação, mas eu consegui, né? Eu peguei o Proflex XC, e ele me deu muito mais liberdade do que o pé que eu estava usando antes. Então isso aí eu senti. Então explorei muito mais os meus limites a partir dali, foi o que realmente me deu uma diferença significativamente absurda naquele momento ali. Então aquilo para mim foi assim muito bom. Então eu realmente tive que redescobrir as coisas que eu conseguia fazer. Eu fazia já com outro, mas bem mais ou menos, com o Proflex XC, e foi outra coisa bem diferente. A recentemente eu troquei a prótese de novo, né? Agora eu peguei o Terra, e agora... Agora você não tem limites mais, né? Não, literalmente... Guilherme Sem Fronteiras. Não tenho mais, vamos dizer assim, né, que eu não tenho limites. E agora eu já até fiz diferente. Agora eu parei de fazer um pouco, né, coisas muito extremas. Eu falei, tá, agora eu tenho que cuidar um pouco do cardio para mim conseguir manter isso mais longevo, né, para mim conseguir manter isso mais constante. Então eu até diminuí um pouco. Diminuí até sacanagem, não era que eu diminuí, porque eu treino agora em mais volume do que eu treinava antes, mas eu passei já a fortalecer mais outras partes do corpo, as coisas tipo, a realmente ganhar mais por um todo. Porque agora, para correr, fazer tudo que eu quero fazer, é bem mais fácil, bem mais simples. Sim. E me fala o que significou a prótese pra você? O que ela te devolveu, a prótese? Ó, eu falo, Raíssa, não é que eu não gosto que as pessoas façam as coisas para mim. Não é isso. É porque eu gosto de ter a minha autonomia de fazer as coisas. Então, tipo, eu voltar a conseguir caminhar, eu conseguir fazer as minhas coisas, eu conseguir literalmente passar o dia inteiro em pé, carregando peso, dando curso, tendo que fazer tudo, é algo que realmente para mim é muito mais do que fazer as coisas por conta própria. É literalmente te devolver a liberdade. Eu falo que quando eu machuquei a mão, por exemplo, e aí eu até quase antes de entrar no bloco de cirurgia, eu estava com a minha prótese do pé ainda, né? Eu com a mão lá estourada e com a prótese do pé no pé. Aí tiraram a minha prótese. Quando eu voltei pro quarto de hospital, eu não tava nem pra mão. Eu falei, cara, cadê a minha prótese? Eu obriguei, traz agora. E não queriam trazer para eu não levantar daqui. Eu falei, não quero saber, cadê a minha prótese? Eu quero levantar dessa cama, eu não quero ficar aqui. Eu machuquei a mão, não machuquei o pé. Então eu falo que hoje, eu literalmente, eu coloco a corda, eu tiro a hora que eu vou dormir, e eu falo que, pra mim, é parte do meu corpo. Uma coisa que eu falo também, eu só lembro que eu não tenho mais o pé quando eu tiro ela pra tomar banho e dormir. Eu também. Então, tipo, pra mim hoje, eu falo assim, é a minha liberdade, é a minha autonomia, tudo, é literalmente parte do meu corpo. No que eu falo. Hoje, literalmente, eu nem lembro mais que eu perdi o pé ou coisa desse tipo. Óbvio, tem limitações? Claro que a gente vai ter limitações. É sem sombra de dúvidas que a gente tem limitações. Só que, cara, todo mundo tem limitação pra alguma coisa. Sim. Se eu pegar um monte de gente na rua e falar aqui, vamos correr todo mundo aqui 5 km.
Você pode ter 2 braços, 2 pernas, pode ter tudo que nem todo mundo consegue. A limitação está baseada naquilo que você deseja fazer. Na minha atividade hoje, a minha limitação ela não vem necessariamente da perna, não vem principalmente da prótese, ela vem de outros fatores específicos. E, igual, por exemplo, esse fim de ano eu joguei bola. Eu fui pro sítio do meu tio, Natal. E como foi? E joguei, aí o que eu falo, mudanças bruscas de direção, tanto para um lado quanto para o outro. Eu já estava com terra, então isso me ajudou bastante. Senti muita dor? Senti. Porque eu comecei a forçar o meu osso da tíbia em direções que eu não forçava. Diferente. Laterais, e não mais para frente e para trás. Cara, mas eu assim, ó, eu sentava lá, doendo, cansado, respirava, levantava e ia jogar de novo. Aí tomava banho, né, aquele monte de gente lá, e chegava lá de noite, eu andando, bancando assim para sentar no sofá, no outro dia eu acordava, o que eu fazia? Eu botava um short e eu ia jogar bola de novo. Eu sabia que estava doendo, eu sabia que eu não conseguia mais correr do jeito que eu estava, porque eu já estava com um pouco de dor. Mas eu sabia que essa dor ela ia passar. E se eu tivesse voltado para jogar bola 2 vezes por semana de novo, eu estaria lá fazendo tudo a mesma coisa. Então, eu senti limitação que eu jogava? Claro que eu sentindo dor específica, só que em momento nenhum aquilo me deixou assim, eu não consigo. Não, aquilo assim, cara, eu tô aqui fazendo o que tem que ser feito e eu sei que se eu continuar fazendo, as coisas vão ficar mais simples para mim depois. Cada dia mais simples, Cada né? dia mais simples. E Guilherme, de onde vem essa força? Eu não sei. Eu não sei, é porque eu sinceramente eu não sei fazer as coisas de outra forma. E eu falo que isso vem muito de exemplo de família. Então, por exemplo, eu nunca vi meu pai reclamando das coisas. Meu pai nunca foi um cara de reclamar, porque um cara chega a resolver. E eu fui criado para resolver problemas. Então, eu falo que o ambiente ele é muito importante. A gente às vezes não consegue controlar, a gente não consegue, normalmente a gente cresceu, a gente nasceu, coisa do tipo. Infelizmente, eu sei que isso é uma realidade muito pessoal minha, mas a gente controla a forma como nós enxergamos as coisas, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a vida. Então, eu literalmente, eu não acordo, eu penso, eu preciso ser forte, eu tenho que ser forte. Eu falo que ser forte, eu vou dizer que é uma escolha diária, você tem que escolher fazer aquilo. Mas eu falo que a gente tem que ter uma motivação daquilo que vai além de nós mesmos. A gente, igual mencionei isso aquela hora, a gente não pode fazer nada pensando no eu próprio, no benefício próprio. Igual eu falo, a gente tem que fazer as coisas pensando que, cara, em algum lugar, o que você está fazendo vai mudar a vida de alguém de alguma forma. Quando a gente fala assim, pô, cara, me inspira em você porque você corre, porque você faz isso, você faz aquilo, eu falo assim, cara, eu faço aquilo que eu faço porque eu sei que tem pessoas, e aí eu falo, quando eu falo isso, eu lembro muito, por exemplo, da Ucrânia e de muitos outros amigos, que eu faço o que eu faço porque eu sei que aquele amigo meu, ele tá me vendo. E eu sei que isso vai ser importante para ele, só que isso acaba sendo importante para todo mundo. Uma coisa que a gente passa a prestar atenção é o quanto que a família e os amigos da gente, eles sentem aquilo que a gente sente. Então eu falo que, cara, eu imagino se fosse um filho meu, por exemplo, minha filha, Deus me livre, me arranca desse mundo. Mas enfim, enquanto que é doloroso ver uma pessoa próxima de você passando por uma dificuldade. E o quão difícil é ver aquela pessoa sofrendo. E quando você para e fala assim, cara, tá todo mundo aqui em volta, tá todo mundo importa com você tá no ambiente, as pessoas se importam contigo. Cara, você não tem isso no ambiente familiar, você tem isso numa roda de amizade, você tem isso na onde você vai, seja no shopping ortopédico, aonde você vai. Existem pessoas que se importam com você. E eu falo que às vezes você se colocar como, por exemplo, porque agora eu não consigo, porque agora não é isso, porque agora não é aquilo outro. A gente não pode deixar esse tipo de pensamento sobressair. A minha esposa, que quem mais convive comigo, tipo assim, ela é a única, acho que a única pessoa que conhece essa versão minha, que eu reclamo. Nossa, mas que saco que não é ter isso, que não é ter aquilo, mas eu sei que eu tô reclamando da boca para fora, que eu não vou deixar de fazer. Mas é só para ela também, não é para mais ninguém além daquilo. Então eu falo que essa questão da força, a gente não nasce com isso, a gente não compra, a gente não adquire, é algo que você tem que vir se tornando ser. Isso foi uma construção? Só que o que eu falo, foi construído, basicamente foi construído. Só que eu falo, não queira ser forte só por você. Porque por você tem um limite. E eu falo que toda vez que eu encontro alguém que eu ajudo de alguma forma, que eu consigo motivar de alguma forma, eu falo que aquilo assim, cara, é o sinal de que eu tô no caminho certo daquilo que eu tenho que fazer. E eu não sou alguém que vende motivação. Você não vai me ver sendo motivacional, aquela coisa, motivação por motivação. Não. Eu falo que a gente tem que fazer as coisas por propósito. Por propósito. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você está se forçando tanto? Por que eu não parei de fazer as minhas coisas que eu machuquei minha mão? Por que eu não deixei de trabalhar? Por que eu não deixei de treinar? Porque eu sei que, em algum lugar tem alguém da minha família sofrendo mais do que eu por isso, e o que eu faço não faço somente por mim.
Aí eu paro também e eu penso, eu tenho uma filha. Eu quero que a minha filha cresça num lar aonde o pai dela reclama, aonde o pai dela não vai, aonde o pai dela deixa de fazer, aonde o pai dela cria ela com um monte de limitação. Eu não quero passar isso para minha filha. Então eu falo que acima de tudo, por isso que eu falo, cara, o filho ele muda a percepção. Assim, é uma coisa que você tem que literalmente entender. Mas minha filha está crescendo cada dia que passa. Eu quero que ela cresça vendo que não, nada é uma coisa que eu falo, olha, ninguém nunca vai dizer para você que você não consegue. De mim, você nunca vai ver isso. E nunca vai ver replicando isso. Então eu falo que o que eu faço não é pelo Guilherme em específico. É pelas pessoas que estão à minha volta. Então eu falo que ser forte é uma escolha. Cara, é uma escolha. Você tem que escolher, mas lembra o porquê você faz aquilo. Aquilo tem que ser algo assim muito maior do que você mesmo. Uau. Então é isso que eu falo que é o ponto que o que te move. O que me move é conseguir devolver às pessoas aquilo que alguém fez para mim um dia. Aquilo que o seu pai fez para mim um dia. Eu sinto que, eu praticamente, quando eu machuquei o pé, você não me via falando no meu Instagram sobre o pé. Você não me via falando sobre isso. Por quê? Porque para mim era normal, eu não falava sobre aquilo. Aí, por exemplo, igual o seu pai mesmo, uma pessoa que acreditou em mim, falou assim, não, a gente vai conseguir, vai isso, e teve a questão do terra agora, eu falei assim, cara, eu preciso devolver isso para o mundo de alguma forma. Então eu preciso falar sobre isso, eu preciso entregar isso que eu recebi para alguém. Então eu falo que a força, o que a gente faz, a gente só faz porque a gente tem que acreditar em algo que é muito maior que a gente. Isso é sem sombra de dúvidas. Uau. Isso me lembra muito quando eu fiquei internada. Minha mãe ficou 45 dias comigo dormindo numa poltrona. É. E aquilo me matava. Eu ver minha mãe chorar, Sim. eu ficava assim, muito mais baqueada do que ela, vendo ela chorar. Porque eu sentia toda a dor, eu passei por todo o processo, só que vê-la chorar era mais dolorido pra mim do que eu estar passando por tudo que eu tava passando. Então eu falava, cara, eu tenho que passar isso aqui, eu tenho que superar isso aqui, porque eu preciso mostrar pra minha mãe que tem vida depois disso, que vai dar certo, que já deu certo. Minha mãe sendo a fortaleza da minha vida inteira, assim. Só que eu falo, é um propósito. Eu tirei forças da onde eu não tinha pra mostrar pra ela que seria capaz. Sim. Isso, é isso que eu falo, é esse que é o ponto. Porque, tipo, se a gente se fechar no si próprio, se eu olhar só pro Guilherme, nossa, mas agora o Guilherme não consegue isso, o Guilherme não consegue aquilo. Cara, não é só sobre mim. Eu ainda consigo fazer algo. É muito mais fácil, entre aspas, a gente desistir por nós do que a gente ter um propósito por alguém, né? Pelo outro, pela nossa família. E você luta ali todos os dias, é uma escolha diária de estar forte, de continuar e de batalhar ali, porque, de fato, é uma vida totalmente diferente do que a gente teve durante todos os anos que a gente viveu com nossos membros. E você, então, escolhe todos os dias continuar. Eu falo que é questão de canalizar e direcionar a energia daquilo que você está sentindo. Você pode pegar a tristeza e transformar ela em mais tristeza, transformar aquilo, por exemplo, sei lá, em algo que vai deixar você cada vez mais para baixo, mas pode pegar toda aquela energia, aquilo tudo que você está sentindo e colocar aquilo em algo que vai te fazer ir mais para frente. Você pode colocar aquilo em pensamentos de, não, tá, se eu tô aqui agora, passando por isso, o meu objetivo agora é sair daqui, é fazer algo diferente disso. Então, e isso em tudo na vida, né? Literalmente, absolutamente tudo. Aí, é aquela coisa que eu falo, poxa, mas, cara, se eu não tivesse perdido um pé, se eu não tivesse perdido uma mão, se não tivesse nada, cara, você não ia pensar como você pensa hoje. Se tu tivesse perdido, não tivesse perdido um pé, se não tivesse perdido a mão, você ia ser normal, comum. Porque talvez você nunca ia ter pensado em algum momento que você ia ter que ser quem você é hoje. Você só é quem você é porque você passou por que você passou. Então, literalmente, entenda, se você passou por um processo traumático de amputação de um membro, qualquer coisa que seja, entenda uma coisa, você não é mais uma pessoa normal, com uma pessoa comum. Então, você tem que literalmente fazer o extraordinário, além daquilo que você entende como sendo o limiar padrão, de uma pessoa padrão, para você literalmente conseguir fazer aquilo que você nunca tinha pensado na vida inteira. Então, a vontade ela tem que ser maior do que qualquer coisa. E a vontade ela é maior agora. Você pensa, putz, por que eu não fiz isso antes? Cara, e se você não tivesse, você não estaria aqui falando agora por que eu não fiz? Então, por que em vez de eu parar e olhar assim, cara, por que eu não fiz isso? Deixa eu ver. O que eu quero fazer agora que eu não tinha pensado em fazer ainda? O que eu posso fazer agora e não o que eu poderia ter feito? O que eu irei fazer a partir de agora? É esse que é o ponto.
Sim, boa. Vamos lá. Em situações de guerra, você aprende a sobreviver, a ser forte, a ser independente, quase que um lobo solitário ali, vamos dizer. Então, como foi para você precisar ser cuidado? Precisar estar na posição de ter operado e depender de outras pessoas para cuidar de você por algum período? Como que foi passar por isso? Aceitou tranquilamente? Foi uma barreira que você teve que quebrar? Olha, o que eu falo, Raíssa? A gente tem que... Eu falo que a gente tem que ser... Não vou dizer se humildade é a palavra certa de ser feita agora. Mas aquela pessoa que vem fazer algo para você, que vem cuidar de você, ela vem, por exemplo, com toda a boa vontade dela, com o coração dela de querer ver você melhor naquele canto. E às vezes a gente está passando por aquilo, a gente está passando por um sentimento diferente. Por exemplo, minha mãe, eu tenho certeza que é uma das pessoas que mais me ama no mundo. É uma das pessoas que mais se compadece da minha dor. Tipo assim, hoje eu sei o que é ter um filho, eu sei o que é ter uma filha, então imagina o que ela sente com isso. E aí eu penso em algumas situações que a gente já passou anteriormente, eu falo assim, putz, eu poderia ter sido mais flexível. Por exemplo, quando a gente estava em viagem para carregar a mala. Não, meu filho, deixa eu carrego, não deixa que eu faço. Eu falo, Rogério, vai e faz isso. Eu sinto que ela estava querendo cuidar de mim. E a gente sente naquele momento que, pô, mas deixa eu fazer as coisas. E eu falo que a gente tem que trazer racionalidade para a emoção naquele momento. Eu sou a pessoa que eu tento ser racional a maior parte do tempo. Apesar de lidar com emoções o tempo todo, a gente tem que trazer um pouco de racionalidade para aquilo. Tá, então o Guilherme, ele sempre foi independente, o Guilherme sempre cuidou dos outros, ele sempre fez as coisas dele, mas relaxa, respira e deixe que as pessoas que estão ao seu redor façam as coisas por você, porque elas no final de tudo, elas estão fazendo por você, mas também estão fazendo por elas. Você aceitar ser cuidado é você também entender que você está cuidando. Você tem que aceitar que o outro faça algo por você, porque aquilo faz bem para ele. Que bonito isso. Então você tem que conseguir ter essa compreensão sobre isso, porque eu passo muito por isso. Tipo, eu falo assim, vou fazer uma coisa, mas eu mesmo vou fazer. Igual, por exemplo, outro dia no Natal eu fui colocar comida e tipo, eu consigo apoiar um prato no braço, eu consigo colocar. Aí eu peguei um prato de plástico e coloquei um enchi de comida e pô, ficou no chão. Aí eu falei, pô, se eu tivesse pedido a alguém, não teria acontecido. Mas aí, o que você faz? Filho, aconteceu, cara, é normal. Vai lá e faz aquilo tudo de novo. Só que eu falo que eu tento ser muito racional. Porque tratar as emoções com a razão é você permitir sentir o que tem que ser sentido. Então eu falo que é muito difícil pra gente. No começo, eu falo que agora com a mão eu passo por isso de novo, com o pé eu passei e falo, cara, eu não quero que ninguém faça, me deixa quieto. Só que a gente não pode ser assim. Não pode, é igual eu falei, quando a gente percebe que permitir que o outro cuide de você também é cuidar daquele outro, porque aquele outro faz algo pra você, mas também faz por ele, você tem que ser mais tranquilo, você tem que ser mais aberto. E, pô, é alguém que gosta de você, alguém que faz aquilo porque te ama, alguém que faz aquilo porque quer ver o seu bem. Então, às vezes, tipo assim, eu consigo fazer algo, mas quando alguém faz pra mim, eu não tento, a pessoa tá me diminuindo. Não é isso. Eu entendo que ela fez aquilo porque ela cuidou de mim, porque ela pensou. Então, por amor, eu passei, né? Então, eu falo que na mão, isso pra mim tá sendo, eu tô literalmente passando de novo o que eu passei antes, então eu consigo ter muito mais percepção das coisas. Então eu falo que eu consigo evoluir muito mais como ser humano, porque eu consigo olhar muito mais para o que eu estou passando, do que quando foi a primeira vez, sabe? Então, já que você tocou no assunto de nesse mão, assunto eu consigo lá. ser mais tranquilo. Depois do acidente da Ucrânia, passou toda essa questão da guerra e você está totalmente reabilitado da perna, você sofreu outro acidente que fez com que você perdesse a mão. Conta pra gente como que isso aconteceu, como que tá sendo essa reabilitação. O que eu te falo, Raíssa? É muito difícil. Muito difícil. E agora eu tô tendo que ligar a chave do racional 100%, mas a parte emocional, a parte que eu falo da emoção, ela toma conta durante muito tempo, eu tenho que brigar muito com ela. Quando eu tava na guerra, quando eu tava na Ucrânia, né? Não falar que eu tava na guerra, muita coisa. Quando eu tava na Ucrânia, eu sabia que alguma coisa ia acontecer em algum momento. Eu falo que uma das coisas que te liberta quando você tá lá é você entender que você não tem controle absolutamente nenhum sobre a hora que você vai morrer. É tipo ser propício, né? Sim. Tá propício a alguma coisa. Eu deitava pra dormir, sabendo que eu tava 18 km de frente, que podia cair um míssil na minha casa e explodir.
Assim como caiu e errou muito perto, e não foi uma vez, foi tipo várias, eu falei assim, cara, eu morri dormindo porque não era a minha hora e pronto. Então ali você aceita, as coisas são muito mais suscetíveis à aceitação. Cara, eu pisei numa mina, eu falei, nossa, eu pisei numa... eu poderia ter desintegrado e não ter existido mais. Então a aceitação na parte da perna foi bem tranquila. Da mão, cara, eu literalmente tenho que me controlar muito porque eu falo que não era que estava previsto. Óbvio, nenhuma situação está prevista de se acontecer, mas foi algo tão bobo, foi algo tão, tipo assim, cara... Conta pra gente, porque o pessoal de casa não sabe. O que acontece? Minha profissão, de fato, eu sou instrutor de tiro, e uma das matérias para eu dou instrução é a parte de atendimento para hospitalar, técnicas de medicina de APH tático. Então, a questão de uso de torniquete, a parte de preenchimento de ferimento, a coisa toda, e eu dou curso de APH. Os cursos de APH de diferença duram 3 dias, é um curso que vai sexta, sábado e domingo direto. E é um curso prático. É um curso prático. Eu sempre meti com a parte de explosivo. Não gosto dessa parte de explosivo, eu falo a parte de a gente simula dentro do curso de APH algumas situações que envolvem bomba, algumas situações que envolvem coisa desse tipo. E eu sempre preparei dispositivos que a gente utiliza. Então eu pego uma bomba dessa que vocês compram no mercado mesmo, eu retiro o pavio dela e eu coloco um detonador remoto dentro dela. Ao que eu vou apertar um botão, ela vai explodir naquele momento. Nem que ir lá e acender um pavio para essa bomba detonar. Na Ucrânia eu mexia com C4, tinha C4, a gente tinha uma granada que se literalmente caísse, ela ia explodir você, a casa e todo mundo que estava ao redor. E tipo, eu sempre mexi com esse tipo de coisa. E com relação à parte dessas bombas específicas, fogos de artifício, vamos dizer assim, é algo muito mais simples. Não que não necessariamente necessita ter respeito, porque muita gente passa por optação por conta desse tipo, mas nunca foi algo no qual eu fiz de forma negligente. Eu sabia o que eu estava fazendo. Tanto que uma das outras técnicas que tinha para você fazer, colocar de fato o... Que você já tinha feito muitas vezes, né? Muitas vezes. Colocar de fato esse detonador na bomba, é você fazer um furo na lateral dela. Aí eu pensei, cara, eu vou pegar um metal, eu vou fazer um furo com um metal num negócio de pólvora, eu posso gerar um atrito no metal com a pólvora que explodir. Então eu pegava o alicate, eu bambeava o pavio da bomba e eu tirava ele. Você pegou o foguete, vai tirar a fita do foguete e o pavio não sai junto. Aquilo sai com um certo tipo de facilidade. Só que nesse dia eu estava preparando essas bombas no horário do almoço, do intervalo do curso dos alunos. Eu já tinha feito isso com as 15 bombas que estavam no chão, eu tinha 2 caixas de 10 unidades, faltava tipo umas 5 para eu tirar o pavio e inserir assim que chama esquibe dentro dela. Eu pegava o alicate, eu colocava do lado do pavio e eu vinha bambeando o pavio até ele bambear e depois eu puxava e eu tirava ele. Não teve isqueiro, não teve fósforo, não teve nada, literalmente nada. Eu coloquei o pavio aqui e eu vim bambeando o pavio e eu puxei o pavio. Eu já tinha feito isso de diversas outras formas, durante aquele dia tinha feito várias vezes e o que eu fiz? Eu sentei e eu estava com ele bem próximo do meu rosto, bambeando ele aqui para retirar ele. Só que nisso de eu bambear, quando eu fui retirar, o pavio ele saiu, no que ele saiu, o pavio gerou atrito. E aí, quando ele gerou... Dentro da bomba. Atrito dentro da bomba, ele detonou. Só que eu estava com 3 bombas na mão. Eu estava com 3 bombas na mão, ele explodiu, e uma explodiu as outras, e elas explodiram as 3, literalmente ao mesmo tempo. Uau. Então, não era para ter acontecido assim de forma absolutamente nenhuma. Eu fiquei tipo assim, cara, qual que é a chance? Mas literalmente, qual que é a chance? Que a pessoa passa por uma situação já na vida e 2 anos depois o cara vai e consegue perder a mão fazendo uma coisa que ele fazia todo mundo. Qual que é literalmente a chance disso acontecer, cara? Você ficou puto. Não, eu tô ainda, sabe? Só que igual eu falo. Aí, de novo, eu falo que eu me materializo numa terceira pessoa e eu falo comigo mesmo. Para. Vai ficar fazendo o quê? Vai lamentar? Você senta no canto e chora, então. Tranca dentro do quarto e joga sua vida fora. Vai lamentar? Vai chorar? Não vai mudar nada. Já aconteceu, não já? O que você pode fazer com as coisas? Nada, já aconteceu. Você não tem que entender o porquê. Você não tem que ficar se questionando por que aconteceu agora. Você não tem que pensar nas possibilidades e hipóteses de ter feito. Para. E é muitas vezes o pensamento que a gente tem, né? Porque, literalmente. E se eu não tivesse feito isso? Cara, e quando eu falo assim, nossa, e se eu não fosse? Eu falo isso, eu respondi. Durante o pronunciamento, e se... eu falo assim, para. Aí eu falo com vocês que hoje eu sou muito mais racional com relação à parte do sentimento. Por quê? Cara, é impossível. O cara que fala assim, eu perdi um braço, eu perdi uma mão, eu não fico triste por conta disso. É literalmente impossível você falar que você não vai ter esse tipo de sentimento. Você vai. Você tem que lidar com ele. Às vezes é muito difícil de lidar. O que eu falo? Eu sou muito ativo. Muito ativo mesmo. Então, tipo assim, o dia que eu não trabalho, o dia que eu não vou fazer um treino, o dia que eu não faço nada, que eu fico em casa o dia inteiro, é um dia muito difícil.
E eu falo que, por exemplo, a minha profissão é ser instrutor. Eu dou os meus cursos, eu ministro eles mais aos fins de semana. Então, às vezes, quando eu tinha curso fim de semana, cara, não tem nada melhor para mim, eu, como instrutor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. O conhecimento, ele tá dentro de mim. Então, tipo, Sabrina mesmo fala, pô, você entra dentro do quarto, você some. Eu consigo passar o dia inteiro. Eu falo assim, você tá vendo um vídeo no YouTube? Cara, eu não tô vendo necessariamente vídeo no YouTube, eu tô pesquisando, eu tô estudando sobre os assuntos. Aprendendo, né? Eu conseguiria ficar 30 dias dentro de um quarto, estudando, fazendo o que eu tenho que fazer. Só que eu percebi depois de um tempo, que quanto mais sem fazer nada eu fico, pior ia se tornando para mim. Quanto mais eu ficava ali, eu falo, eu me proibi, eu mesmo, Guilherme, de pesquisar qualquer coisa sobre mão biônica, sobre nada. Por quê? Porque eu passei um mês, 3 semanas, todos os dias. Eu falo que não existe um vídeo no YouTube que eu não vi sobre nada, não tem uma mão que eu não pesquisei, não tem nada que eu não saiba tudo a respeito. E no final, você está ciclicamente fazendo a mesma coisa todos os dias, tentando reafirmar para você mesmo, tentando buscar respostas de algo que você já sabe. Tentando alimentar uma expectativa de algo que você já sabe. Então eu falo, ó, eu não pesquiso mais, eu não pesquiso mais sobre nada. Só que hoje, acho que dia 23 de novembro, 23 de dezembro, um mês e meio depois, eu já estou bem mais tranquilo. Então, por exemplo, passei os últimos dias estudando o dia inteiro, normal, para mim está bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas lidar com isso da mão, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu fico que foi fácil as primeiras 3 semanas ali, um mês, vamos dizer assim, conseguir passar por isso tudo. Falo que tudo altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas uma coisa que eu falo comigo mesmo, eu trabalho, eu me esforço todos os dias para eliminar a expectativa. Não falo se isso é global, não, tá? Se é geral, eu falo, Guilherme, eu não considero expectativa algo grande. A expectativa só tem um resultado final, que é a frustração. A expectativa sempre te leva à frustração. Eu tento eliminar a expectativa de tudo na minha vida. Eu não espero, eu deixo as coisas virem acontecendo. Então eu tento ser muito mais realista do que, de fato, criar expectativas. Então eu não penso, o que eu vou fazer quando eu tiver uma mão? Não, o que eu faço agora? Então eu não vou olhar o que eu vou fazer com a mão, o que eu consigo fazer sem uma mão biônica. Então eu estou vindo literalmente, tentando ser racional no processo de aceitação. Não falo questão de aceitação, porque eu já aceitei no momento que eu vi a mão explodida. Eu falo no processo de realmente adaptação e superação disso daí. Guilherme, depois desse acidente, como que foi, assim, os primeiros socorros? Como que tudo aconteceu dessa vez? Então, eu estava dando um curso de APH na hora, então, tipo, literalmente, de novo, eu mesmo apliquei um tourniquet em mim mesmo. Eu falo que eu perdi, foi rápido, né, tudo muito rápido, mas eu perdi muito sangue, porque eu vi, a mão explodiu, ela estourou, saiu bastante sangue no chão. Uma coisa que eu falo, que quando a gente passa por um acidente, eu falo que não é comum, por exemplo, no seu caso, você não estava esperando passar por um acidente, não era o seu meio que você vivia, então, como eu vim da Ucrânia, como eu estudo a parte de APH, você vê vídeos, você pesquisa, você estuda sobre a parte de ter pessoas feridas o tempo todo. Eu falo que a parte de quando eu vi a minha mão e eu já sabia o que tinha acontecido, ali naquele momento inicial, para mim eu já entendi tudo o que aconteceu a partir dali. Então eu tive que virar a chave assim, ó, se salva para você conseguir sobreviver, para conseguir fazer alguma coisa. Então eu fiz a aplicação do tourniquet em mim mesmo. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Quando a mão explodiu? Olha, falar com vocês a realidade mesmo, a sensação, porque eu tava apoiado nos 2 braços, eu tava apoiado nas 2 pernas, né, enquanto eu mexia na bomba, não tava sendo que você explodir, eu tava sem ar, sem assim tudo. Quando aquilo tudo explodiu, cara, foi literalmente como se, por exemplo, eu tivesse voltado para a Ucrânia naquele exato momento. A sensação de ter explodido a mão foi praticamente quase a mesma de ter explodido o pé. E aí, num minuto, foi tipo um flash assim, e falei, caralho, eu tô explodido. E aí, quando eu olhei para a mão, e aí eu vi a minha mão toda estourada, toda arrebentada. E aí eu levantei, eu corri, e aí depois, por quê? Cara, você tá passando, como esse balão foi muito próximo, você ainda tá meio aéreo. Quando eu voltei à realidade, que eu olhei para a mão, aí eu falo que você faz download do cérebro de novo, né? Da parte racional de novo. Aí eu olhei, aí o sangue começou a pingar assim de forma muito rápida. Aí eu já peguei o tourniquet, vim cá, apliquei um tourniquet no meu braço. Ele parou, né, de fato, o sangramento ali de imediato. E aí a gente sempre faz planos de segurança. A gente trabalha com arma de fogo. Então, se alguém tomar um tiro aqui, quem é o socorrista 1, socorrista 2, qual que é o carro de evacuação, quem é o motorista 1, quem é o motorista 2. Sempre tem 2 motoristas, 2 socorristas, porque se um motorista for quem foi ferido, já tem quem vai dirigir no próximo. Já sabe o hospital de referência, já tem o protocolo. Isso você aprendeu na guerra? Não, a gente fazia isso no Brasil antes.
isso é difundido dentro da parte do APH tático. Então, a gente vai dar um curso de tiro hoje. Então, a gente já faz todo o plano de evacuação e emergência médica. Tanto que enquanto eu estava dentro do carro, até o Yuri, que é amigo meu, ele já ligou para o hospital. Ó, tá chegando um cara aí que explodiu a mão com fogo de artifício, assim, tal, precisa disso. Quando eu cheguei no hospital, já tinha a mulher da triagem, ela já estava me esperando chegar já. Aí tudo já foi tudo muito mais fácil. É uma parte que eu falo também, que eu abordo isso em outros assuntos, que eu falo o quanto que a parte técnica, ela me ajuda nesse quesito, porque eu sou muito técnico nas coisas que eu faço. E nesse quesito do atendimento, eu não falo do meu próprio atendimento, mas fez diferença para mim. Porque quando eu cheguei no hospital, aqui em Sete Lagoas, eu estava com um torniquete alto. E quando o torniquete ele é aplicado, ele fecha a irrigação sanguínea de todo o membro. E isso dói bastante. No mesmo dia que eu cheguei no hospital, teve um acidente na minha cidade, então o bloco cirúrgico estava ocupado, tinha fila com o bloco cirúrgico, estava chegando, tipo assim, várias e várias pessoas que estavam ao mesmo tempo. E eu pensei, eu preciso tirar esse torniquete que está alto e colocar um torniquete mais próximo, porque esse membro ele vai ficar em isquemia. E ele não pode ficar isquêmico durante muito tempo. Eu já sei que a explosão que eu tive foi só da mão. Se eu passo muito tempo com isso aqui, eu vou ter uma sobrecarga metabólica do meu organismo. Esse músculo que está isquêmico, ele pode ter Você pode ter outras lesões, né? Exatamente. Então eu até pedi o pessoal que estava do hospital para ir lá fora e pegar um outro torniquete com alguém da minha família. Esse torniquete ele voltou para mim, aí eu apliquei um segundo torniquete aqui no meu antebraço, e aí eu fui e soltei o torniquete já dentro do hospital. Já dentro do hospital. Uau. Só que aí acaba que a equipe do hospital, ela tem um procedimento, ela fez tudo certinho, o pessoal fez, só que literalmente eu cheguei para a médica e falei, doutora, é o seguinte, não adianta me dar dipirona, paracetamol, o nível de analgesia está muito baixo, 5 mg de morfina não vai fazer diferença, eu preciso de mais analgesia. Infelizmente o pessoal conseguiu entender. E eu falo também que, é outra coisa que eu falo, né? Por mais que eu tinha conhecimento de alguma coisa, ali não era o meu local de definir e decidir absolutamente nada. Não era o meu local de dizer o que tinha que ser feito ou deixar de ser feito. Não, ali eu estava para ser atendido. Só que eu tinha que usar um pouquinho do que eu estava sentindo em mim mesmo de forma o mais até mesmo do seu racional conhecimento, né? E delicada possível para conseguir me ajudar naquela situação. Uma das coisas foi a questão do torniquete, né? Que eu aproximei ele. E como foi para a equipe menos. Receber assim, talvez uma orientação do paciente? Tinha tanta... O que acontece? Como eu estava dando o curso, eu estava com a calça camuflada, eu estava com a bota, eu estava com a camisa camuflada. Eu machuquei as duas pernas. Essa perna aqui está até melhorando. Aqui, inclusive, até rasgou meu liner, mas aqui eu tinha machucado aqui também, perfurou meu liner. Isso no dia do segundo acidente? Do segundo acidente. Esse buraco da perna aqui, ó, quando eu tava indo pro hospital de carro, ele tava saindo sangue, eu coloquei o dedo dentro dele. Pra parar de sangrar, porque ele tava sangrando bastante também. Mas, o que eu falo? Nesse tipo de momento, é muito diferente quando você passa por uma equipe técnica, informações técnicas, e quando você fala coisas sem sentido. Então, quando eu falei para a equipe do hospital informações técnicas ao meu respeito, é algo muito, quando você fala a língua de quem está te atendendo, é algo muito mais simples e mais fácil. Eu não queria ser arrogante, eu não queria ser prepotente, eu não estava ali para dizer o que eles tinham que fazer. Mas o que eu pude contribuir no que eu estava sentindo, eu passei de informação para eles. Eu acabei machucando o peito também, né? Eu falo, a questão da... Cara, eu tava aqui, ó, sem óculos, sem nada. Como que isso explodiu? Furou meus dois olhos, rasgou as minhas artérias do pescoço, a jugular, a subclávia. Eu queimei o peito, eu machuquei o peito. Tanto que quando eu estava indo para o hospital, eu estava sentindo uma dor no peito muito forte. Eu puxava ar profundo o tempo todo, para você cara, será que eu não tive uma lesão, um pneumotórax, eu me perfurei o peito, não perfurei nada do tipo. Então eu falei sobre isso, eu falei sobre o machucado da perna. Ajudar, eu sei que é muito difícil pegar uma pessoa de experiência própria de guerra, tá? Então, explosão, você chega lá, você tem que olhar o cara da cabeça ao pé, aonde ele está furado, aonde ele está sangrando, o que aconteceu. Essa ordem de prioridade do que você vai olhar sobre a questão de sangramentos massivos, vias aéreas, respiração, parte de circulação. Eu sei que existe uma etapa a ser cumprida. Então, eu consegui pelo menos passar essa anamnese para a equipe do hospital para conseguir adiantar um pouquinho mais as coisas. Nesse quesito. Muito legal. Você fala que no seu segundo acidente, sua reação foi muito mais para acalmar as pessoas. Você passa essa sensação que você tranquilizou, por exemplo, eu tô entendendo o que tá acontecendo, já passei por uma amputação, foi muito mais tranquilo dizer que tava bem, né? Sim. Foi uma reação ok. Como que você se sentiu nesse momento? Qual que foi a diferença da reação que você acha que você teve das duas? Da primeira amputação e da segunda? Olha, eu falo que quando eu machuquei na Ucrânia, né, eu demorei tipo 7 horas para chegar no hospital. Então eu não tinha certeza se eu ia sobreviver aquilo ainda. Então ainda tinha muita coisa para fazer.
até conseguir, de fato, pensar num atendimento especializado. Eu ainda lembro tem a gravação, isso foi à noite, né? Então tem só os áudios da GoPro. Eu lembro do chefe de companhia falando com o meu chefe, falou, Tom, mas vocês têm um médico na equipe, vocês têm um médico, eu falei, é o médico que tá ferido. Eu falei, caralho, velho. E aí, quando eu cheguei naquela situação, que eu tava no hospital, eu falei assim, cara, agora não tem nada que eu possa fazer. E eu ainda lembro que eu tava sentindo muita dor, sabe, muita dor mesmo. E pelo fato de ter esse acidente lá na minha cidade no dia, eu falei assim, cara, eu não sou o mais grave daqui. A minha preocupação de buscar o outro tourniquet e descer o tourniquet de cima para baixo pro meu antebraço é que eu sei que aqui para cá já tá explodido. Então isso aqui ficar isquímico 3, 4, 5, 10 horas, não faz diferença. Tá tudo bem. E eu falei com a médica, olha, eu só preciso de uma analgesia muito forte, mas se tiver prioridade no bloco, a prioridade é no bloco. Então a minha... Pra você aguardar o seu momento, né? Eu só precisava de analgesia porque realmente estava doendo muito. A dor nervosa, ela dói E você bastante. realmente teve que esperar um tempo grande pra... Não. Eu falo que o pessoal fez tudo muito rápido mesmo. Realmente, tipo, teve um tempo até chegar no bloco, acho que foi cerca de uns 40, 50 minutos, no máximo 1 hora, até eu de fato entrar no bloco cirúrgico. Mas eu literalmente comecei a entender o seguinte, cara, por mais que esteja passando, por mais que seja visivelmente algo muito feio, mais grave do que de fato tenha sido, pode literalmente ter uma pessoa que está mais grave do que eu, que precisa ser atendida primeiro. A minha preocupação naquele momento ali foi de fato esse. Seu pé, você sentiu muito mais dor, né? Senti mais dor na mão, você acredita? Sério? Eu falo que no pé eu tava com um nível de adrenalina muito mais alto. Eu já sabia porque eu tava indo. Então, eu já sabia o que poderia estar acontecendo. Eu digo por você estar com o pé cortado no meio, andando 7 horas. Eu digo assim, né? Nesse sentido racional de pensar o tempo de dor, né? Aquilo me ajudou, enquanto eu estava em atividade, arrastando aquilo, me ajudou a manter ainda um certo nível. E acho que talvez ali naquele momento a sua preocupação maior fosse sobreviver. Né? Literalmente. Então você ainda mantém o nível da adrenalina. Agora eu falo que da mão, não sei se é porque eu não tinha que preocupar em sobreviver, né? Eu sabia que eu já não ia morrer e me permitiu sentir muito mais a dor do que do pé, mas a mão doeu demais. Ainda lembro que eu ainda conseguia mexer partes da mão ainda. Mas ali eu já... Tanto que eu nem cheguei a pensar em reconstrução da mão naquele momento. Eu nem cheguei a analisar o que poderia ficar, o que não poderia ficar. Eu fiquei 7 horas pra operar. Sério? Eu fiquei com a perna toda aberta, 3 fraturas expostas no corpo, esperando. Bloco. E mas eu quietinha, eu fiquei caladinha? Tava. Mas vomitava muito. Foi um politrauma muito extenso, né? Sim. E aí eu ficava quieta, e os médicos falavam, gente, como você tá calada? Como que você... Tá tudo bem? Eu falei... Literalmente. E Guilherme, as pessoas te veem, em geral, como uma pessoa muito forte. Eu acredito que muitas vezes você possa ver, como você falou no começo, assim, as pessoas talvez sofrendo mais do que você pelo que você estava vivendo. Como que é isso pra você, assim... Como que é enxergar isso pra você? Então, Maris, o que eu falo? Eu falo que eu gosto da questão de racionalizar, sabe? De você literalmente pensar muito a respeito daquilo que você sente. Porque eu falo que isso é um negócio que é perigoso, por exemplo. Você não pode mentir para você mesmo. Você não pode literalmente, ou então mentir para os outros. Não, que eu sou forte, que eu sou isso, que eu aquilo. E no fundo, no final de tudo, você não sei. Ninguém é forte 100% do tempo. Ninguém consegue ser o topo o tempo todo, sabe? Então, tem momentos que são baixos, tem momentos que são um pouco mais altos. Então, eu falo que você tem que ser muito sincero consigo mesmo. Você tem que saber por que você está fazendo isso, por que você é aquilo que você é. Ou o que você, de fato, quer ser com aquilo, sabe? Porque eu falo, é muito fácil. Falar assim, que eu sou forte, que eu sou isso, aquilo. E transparecer ser, e no final de tudo, não de fato ser. Eu falo que é um processo que você tem que trabalhar ele muito interiormente para conseguir construir isso de forma, assim, realmente sólida, sabe? Igual a gente tá falando com relação, às vezes a pessoa chega próximo da gente e ela tá sofrendo mais do que nós mesmos. Quando isso acontece, eu tento literalmente, assim, me colocar do lado, me colocar na posição daquela pessoa, do que ela está sentindo. E literalmente eu tento realmente levar um pouco de conforto para aliviar um pouco aquela pessoa. É óbvio, tem pessoas, igual a gente se aproxima da gente, que ela não necessariamente se importa com você. Ela tá lamentando, mas ela tá dizendo assim, nossa, cara, que bom que eu não sou você. Uhum. E a gente tem que saber selecionar um pouco essa questão. E, assim, é igual eu falo, quando você reflete sobre você mesmo, quando você tem plena convicção de você mesmo, quando você não somente necessita buscar afirmação no próximo, buscar afirmação no outro,
Por isso que eu falo, eu sou muito reflexivo. Eu literalmente, eu consigo pegar o que eu estou sentindo, eu falo, deixa eu pôr o que eu estou sentindo aqui e deixa eu pensar sobre isso. Eu consigo definir muito essa questão com relação a mim mesmo, sabe? A ponto de, cara, qualquer um pode falar o que quiser, que não vai ser necessariamente me afetar com relação a isso, porque literalmente... Diz muito mais sobre a pessoa, talvez. Né? A opinião daquela pessoa não necessariamente importa com relação a mim, sabe, naquela questão específica. Mas eu tento literalmente tranquilizar todo mundo, literalmente eu tento amenizar as coisas para aquelas pessoas que vêm, porque a gente não pode tratar, e literalmente eu não importo, eu trato todo mundo que chega para mim como sendo o que deseja o meu bem, a pessoa que quer algo bom para mim, e às vezes eu vejo uma pessoa que realmente importa comigo, sabe, eu vejo a pessoa assim, triste, porque, cara, aquela pessoa ela se compadece daquilo que você está passando, aquela pessoa realmente, ela, tipo assim, estar triste por você, porque não tem como aquele não deixar outra pessoa chateada. Então eu sinto que quando a gente conversa, quando a gente realmente deixa tudo mais tranquilo, tudo mais leve, você consegue deixar aquela pessoa também mais leve. E você consegue realmente aliviar o lado daquilo, e igual eu falo, quanto mais leve o ambiente ao seu redor estiver, quanto mais positivo o ambiente ao seu redor estiver, melhor vai ser, cara. O ambiente ele modula tudo que você faz, tudo que você pensa. Então, por exemplo, se você passar para sua família, se você for uma pessoa negativa com relação àquilo que aconteceu com você, você é um núcleo. Nada vai emanar daquele núcleo, nada vai sair daquele núcleo que não seja aquilo que você sente. Então eu sinto que a gente tem que conseguir mediar isso. Só que, igual eu falei, literalmente você tem que estar muito bem, não vou dizer resolvido com você mesmo, mas tem que estar claro e ciente de tudo aquilo que você está sentindo, e principalmente você tem que ter uma perspectiva de futuro. Do que você quer, de onde você vai chegar, qual que é o propósito de fato nisso aí tudo. Hoje em dia, eu falei, todo mundo vive tanto, né, pro eu próprio, pro eu mesmo. Porque eu, cara, se eu tivesse que ver o meu futuro só para minha filha, para mim não existe nada nesse mundo que é mais magnífico do que eu conseguir entregar um mundo para outra pessoa. Então, tipo, só isso para mim já bastaria, sabe, de ser suficiente. Quando a gente tira um pouco a visão de nós mesmos e passa a olhar para o outro, as coisas ficam muito mais simples, mais claras, mais fáceis para a gente, sabe? Uau. Vamos falar sobre dor. Você citou um pouco que você caleja o seu osso para que você fique mais resistente, vamos dizer assim, né? Como que você lida com esses momentos de dores? Como que você aprendeu realmente a manejar essa dor? Porque eu falo, quando eu tô com dor, eu não dou conta de andar. Eu tomo um remédio anti-inflamatório, espero passar, e aí eu volto a andar, entendeu? Eu não tenho essa capacidade mental que você tem de falar, vamos bater o osso até ele aprender aqui. Olha, Raíssa, o que eu posso dizer para você? Como que eu posso classificar isso? Por exemplo, igual eu falei, tudo na minha vida eu tento correlacionar com várias áreas. Eu tento ser o mais racional possível em tudo. É muito chato ser racional, porque você tenta racionalizar tudo o tempo todo. Mas, por exemplo, igual eu falei, a gente comentou a questão do TDAH. O TDAH ele vem com hiperfoco. Aí quando você hiperfoca em alguma coisa, você quer saber tudo sobre aquilo. E tudo que eu pego para fazer, eu tento me levar ao máximo e ao limite. E uma das coisas, por exemplo, andei de skate. Quando eu andava de skate, igual eu falei, coloquei gesso nas 4 extremidades do corpo. Por quê? Porque eu queria fazer aquilo que... Falei, cara, mas não tem como. Eu falei, não, tem. E nisso eu já rompi ligamento, quebrei braço, quebrei perna, quebrei tudo. Aí fui para outra coisa, quando cheguei parte do tiro. Chega no tiro, você chega num ponto de, por exemplo, ir pra guerra, ou treinar, fazer outra coisa. Eu sempre levei tudo pro máximo. Uma coisa que eu sempre levei comigo foi o seguinte: qual é meu ponto fraco? O que eu não sei fazer dentro do meu segmento? É naquilo que eu vou. Quando eu trouxe isso, de fato, para dor, o que me causa dor? E deixa eu entender por que dói. E aí quando eu chegava, quando eu falei assim, é porque meu osso tá fraco, eu falei, então não aceito ter uma parte fraca, então eu preciso fortalecer de fato aquela parte. O que eu falo que no final de tudo, com relação à parte do limiar de dor, você não pode tratar a dor só como a dor. Você não pode olhar para ela só para aquilo, mas para o que está depois daquilo. O que está depois daquilo, por exemplo, quando eu era mais novo e eu comecei a correr, e aí eu começava a correr. Eu fui correr 5 km, 7, 10 km. Não era prazeroso. Demora muito tempo para conseguir correr. O cara, eu corro 42 km, o cara consegue sentir prazer porque ele faz aquilo no automático. Mas eu era tipo, não tinha aptidão para correr, mas eu corria. E eu lembro que eu olhava para uma árvore lá na frente, quando eu chegar lá eu paro. Quando eu chegava naquela árvore, eu olhava para outra, quando eu chegar naquela outra, lá eu paro. Quando eu chegar na outra, e era assim, era uma tortura de se arrastar para conseguir chegar aquilo. Mas quando acabava, assim, corri, eu consegui.
o que eu falo com relação à parte da dor, eu não olho para a dor, eu olho a dor como um trajeto e o que tem depois da linha de chegada. Só que, como eu falei, você tem que respeitar um pouco o seu limite. A que ponto essa dor em específica, ela está sendo mais prejudicial para mim? É o que eu falo. E até mesmo assim, eu penso que a dor é um sinal, né? Então a gente tem que dar atenção, dar atenção, mas... É isso que eu falo, cuidado, gente. O Guilherme ele não é muito normal, cuidado como referência, porque, por exemplo, uma coisa que eu desenvolvi, né, ao longo do tempo é uma percepção corporal grande. Por exemplo, eu sinto uma dor. Eu sei se a dor ela é no estômago, se ela é no intestino, se ela vai estar no rim. Quando eu sinto uma dor, eu sei se a dor ela é no osso, se a dor ela é no músculo. Por exemplo, eu já quebrei braço várias vezes, já quebrei as pernas várias vezes. Então, eu sabia que era uma dor de um osso trincado, de um osso quebrado, uma dor que era musculada, um ligamento rompido. Então, eu conseguia saber isso. Quando eu literalmente sentia a minha dor, eu falei, isso é uma dor óssea. Eu sei que o osso ele vai conseguir calcificar, ele vai crescer. Eu tinha que levar ele a um nível que eu falei, tá, então quanto mais eu fizer, mais eu consigo melhorar. Quando eu sentia dor nervosa, eu dava espasmo de dor nervosa, cara, meu corpo ele não entende que o pé acabou, não tem mais pé. Meu corpo, eu tô sentindo dor nervosa na mão. Então, as primeiras semanas, as primeiras 2 semanas, né, eu tava com ponto ainda, que eu não conseguia mexer, eu não conseguia fazer nada com essa esqui, era uma dor, assim, absurda, de tomar remédio o dia inteiro, né, pregabalina para realmente parar aquilo. No dia que eu tirei os pontos e consegui encostar nisso daqui, foi pronto, eu já tinha parado de tomar remédio. Por quê? Tá doendo? Pega isso aqui e faz força. E vai passando a mão isso aqui. Tem que doer mesmo. Você sente a mão fechada? Eu sinto às vezes a mão fechada, sinto a mão aberta, sinto tipo cãibra na mão, então eu sinto tudo. Só que é o seguinte, hoje eu já não tomo mais remédio para dor nervosa na mão, porque eu tô o tempo todo passando, sabe? Ele falou, eu tô dirigindo, eu tô passando a mão nela assim, ó, esfregando a mão no meu lugar. Porque eu sei que o remédio para dor nervosa é a dessensibilização. Sim. O seu nervo tem que sentir resposta aqui da ponta para voltar e falar, não, eu acabei aqui, eu não continuo. Quando eu sentia dor nervosa... Acho que você pensa muito na solução, né? Assim, o que eu posso fazer? O que eu tenho controle, né? Em todas as situações, não só especificamente da amputação, né? Mas assim, no momento da guerra, no momento do Guilherme aqui no Brasil, todas as suas situações, você pensa em o que eu posso fazer. O que está no meu controle, posso fazer com relação a isso. Então, acho que com relação, por exemplo, a parte da dor, hoje, igual eu estava jogando bola, cara, que bom que eu joguei, que eu senti que tá doendo do lado. Eu tenho que fazer mais atividade para a lateral da minha tíbia, porque eu sei que na frente, ela literalmente, você passa, você consegue sentir que o osso ele criou um calo. Ele tem um calo, o ponto do osso ele tem um calo. Mas eu sei que nas laterais ali agora ele não é tão forte assim. E eu comecei a fazer atividade já para deslocamento lateral para realmente melhorar isso. Sim. Então, e assim, eu acho que é legal que as pessoas entendam que esse é o Guilherme, mas cada um é único, né, gente? Cada um é único. Cada um tem uma forma de levar a dor, de levar cada situação e Exato. Isso é de cada um. É o que eu falo, tipo assim, eu preciso fazer um pouco, tem que ser um pouco da recomendação médica e chegar no pessoal. Eu busco, por exemplo, performance. Então, se a gente for pensar assim, eu tenho que evitar a dor sempre, você não consegue evoluir em muitas coisas. Não existe atleta de alta performance que seja, vamos dizer assim, saudável sentir aquilo que ele faz. Não é saudável correr um Ironman. Não é saudável correr 42 km. Não é saudável você ser fisiculturista. Não é saudável. Mas tá tudo bem, aquele cara ele aceitou fazer aquilo. Tá, é saudável sentir dor aqui? Cara, não é, mas aonde eu quero chegar, eu preciso passar por esse processo de dor. É óbvio que eu não posso fazer nada que vai me causar mais dano do que, vamos dizer assim, relativamente benefício, mas eu não posso olhar só o que é benefício. Pô, sentir dor não é benefício. A dor ela é um processo, é o que você está pagando para conseguir chegar no que você realmente deseja. Não é mal, né? Mas não é o não bom, vamos dizer assim. Isso. Não é bom, mas não é mal, não é ruim. O que eu quero dizer para todo mundo que eu falo que eu aprendi com esse tempo, vai doer? Vai. Só que saiba que essa dor que você está sentindo agora, amanhã e depois, você não vai mais sentir aquela dor por aquilo que você fez. Então, e eu, como amputada, eu falei com o Gui, eu nunca tinha pensado dessa maneira, de calejamento ósseo, sabe? Porque quando a gente amputa, eles falam, após 1 ano de amputação, o seu osso ele vai calcificando, vai ficando realmente entendendo que a cirurgia aconteceu, não tem nenhum ano que eu amputei. Então, eu ainda estou nesse processo de deixar o osso maturar, vamos dizer assim. Então, eu estou respeitando esse processo porque eu tenho medo que aconteça algo mais grave e piore toda a situação. Mas eu nunca tinha pensado nesse lado de eu posso fazer algo também por isso. Sim. Tipo, eu também tenho uma função de fazer com que meu osso entenda que ele precisa trabalhar, ele precisa ter um carinho ali, porque eu quero uma função nele, né?
o seu corpo ele se adapta a tudo. Por exemplo, Sim. quando a gente vê pessoas que, por exemplo, o cara tem amputação, coisa do tipo, ele tem uma deformação, ele anda de joelho. Ou ele anda com as mãos, e a mão não foi feita, mas aquela mão ela suporta. A minha não vai suportar o que a dele suporta, mas ele criou isso. Adaptou, Aquilo né? foi- Nosso corpo ele humano igual é o muito músculo. incrível, eu acho É isso igual, incrível. eu ouvi uma frase recentemente, eu falei assim, cara, isso é fantástico, o nosso corpo ele não é uma máquina. Uma máquina, quanto mais você usa, pior ela fica, mais ela estraga. O seu corpo, quanto mais você usa, mais ele melhora. Quer perder densidade óssea? Para de usar. Quer ganhar densidade óssea? Trabalha. Usa. Quer ganhar músculo? Tu vai pra academia, então tu vai lá e treina, tu não consegue nem esticar os braços no outro dia. Você tá Cara, rasgando você músculo. sabe que você tá indo rasgar músculo todos os dias no seu treino, ele vai crescer. Aí, como que a dor em alguns outros pontos não vai ser, jogar entre aspas, benéfico para você naquele ponto? Só você Sim. entender o que você está fazendo. E lembrando que, assim, aqui a gente tá falando do seu caso específico. Do meu mas caso, de novo. não estamos falando aqui que o acompanhamento não é importante, pelo contrário, o acompanhamento profissional é muito importante, Exato. né, Guilherme? É muito importante. Eu não estou falando contra, gente, o fisioterapeuta, o protesista, ele tem, de fato, um trabalho muito específico em relação a isso. Inclusive, por exemplo, tem um amigo meu, o Jefferson, que ele é fisioterapeuta, e aí, por exemplo, eu comecei a fazer um acompanhamento com ele recentemente, agora que eu tinha que fazer atividade física mais específica. A quantidade de coisa que estava, tipo, torta em mim, pô, se o joelho tá jogando pra dentro, melhora o quadril nisso, naquilo, que foi assim, eu não fazia nem ideia. E que melhora até a sua performance, que você Sem tava sombra de falando, né? dúvidas. Então, tipo assim, o profissional, ele vai te orientar. É igual eu falo, cara, tipo assim, você tem que fazer a sua parte, e o profissional fazer a parte dele. Tem coisa que só você pode E quantas fazer. vezes você disse que você pediu orientação para profissionais amigos do Exato. que você deveria fazer em Sim, cada sem situação, né? Com certeza. Bom, uma pergunta que eu acho que várias pessoas já te fizeram é o seguinte: ter ido para a guerra, ter passado por tudo que você já passou na guerra, isso te deu força para enfrentar a situação de uma forma diferente? O que eu posso te dizer, Mariana? É impossível você ir para um local, você passar por aquilo tudo e você não voltar de lá, tipo, mudado, não voltar de lá, tipo, transformado. Isso aí muda vários aspectos da sua vida. A forma como você enxerga a vida, ela muda, tipo assim, drasticamente. Só que, por exemplo, uma coisa que eu costumo falar, por exemplo, eu tenho vários amigos meus que foram para lá. Então, cara, pode ser que na minha cidade eu seja o único, no meu círculo eu seja o único, tá, mas eu estava em um lugar onde estar na guerra era normal. Eu tenho vários amigos que estão lá agora, inclusive. E no nosso meio a gente não é especial por isso, é o que é comum. Eu falo que eu sou uma pessoa normal, eu penso no ucraniano que ele tem que de fato estar lá. Aquele ucraniano que era, por exemplo, motorista de ônibus, que era padeiro, que trabalhava como professor, e agora ele tem que estar lá porque ele mora lá, aquele é a casa dele. Guilherme, eu consigo voltar para o meu país que não está em guerra, para minha casa que não está em guerra. E você tem essa Para minha escolha, família, né? eu tenho essa escolha. Então eu falo que é o seguinte, eu estive na Ucrânia, eu fui na Ucrânia, eu passei por muitas coisas, eu voltei para cá. E quando você olha muito, né, as pessoas que retornam da guerra nos Estados Unidos, isso aí tem bastante. Eu trabalhei com muito americano, o cara foi para o Afeganistão, para o Iraque várias vezes, e o cara ele não consegue fazer outra coisa na vida dele a não ser guerra. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, aqueles relatos americanos, o cara tem transtorno pós-traumático, o cara vai e volta, ele não consegue mais desvincular daquilo. Eu falo que aquilo foi o que eu fiz, aquilo não somente significa que eu sou aquilo, que não é quem eu sou, sabe? A gente tem que ter algo além daquilo. E o que eu falo que, por exemplo, não é o fato de eu ter ido para a Ucrânia que significa 100% que eu sou agora somente por conta daquilo. Não é por conta daquilo. Quando eu fui para a Ucrânia, eu já era muito bem resolvido com muitas coisas, sabe? Aquilo foi apenas uma parte da sua história, talvez, aquilo né? literalmente é uma parte da minha história. Aquilo foi o que esteve na minha vida, óbvio, me transformou e mudou, mas eu não posso dizer que eu sou o que eu sou só por conta daquilo. Se eu atribuir tudo que eu tenho, tudo que eu fiz só graças à Ucrânia, então o pote de ouro tá lá. O segredo é esse? Cara, não, o segredo não é esse. Você não precisa ir para uma guerra para saber que, cara, a sua vida ela é muito mais importante do que você imagina. Você não precisa, de fato, ir para uma guerra para saber que, eu prefiro ter o meu filho sem os dois braços, as duas pernas, vivo comigo dentro da minha casa, do que ter ele morto. Você não precisa estar num local onde você vai ter que vivenciar na sua pele o pior sofrimento humano possível para você entender que a vida ela vale a pena, de fato, ela é importante. Que eu diria, então, que, diante de tudo que você me falou, que você ter sido soldado na Ucrânia não define a força que você sempre teve e tem hoje, né? De lidar com a vida e de lidar com toda a bagagem que você vem carregando e passando à frente. Você sempre foi assim? Ou não? É algo que você foi construindo? É algo que eu não sei dizer porque não foi o que aconteceu assim do nada, sabe? É algo que eu venho mudando minha percepção de vida ao decorrer. Eu não tenho problema nenhum
em admitir que às vezes o que eu entendo tá errado ou que eu preciso melhorar e mudar de fato com relação àquilo, sabe? Eu não tenho, igual, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que, tipo, eu sou um personagem muito forte, que eu sou muito definido. Cara, eu tenho as minhas convicções, mas eu não tenho problema nenhum em mudar elas. Quando eu entendo, eu enxergo algo mais, vamos dizer assim, mais proveitoso para mim. Essa questão da Ucrânia, ela é importante, mas eu hoje, Guilherme, eu não uso a Ucrânia como vínculo, como meio. Por exemplo, eu nunca fui num podcast falar sobre a guerra em específico. Fui em um ou duas casos que eu fui com pessoas realmente amigas minhas, pessoas que eu conhecia, que eu considerava para falar sobre aquilo, mas recebi convite para falar sobre aquilo específico, mas eu nunca quis chegar lá para falar, para usar isso como... Definição do Guilherme. Usar isso como divulgação de meio próprio, para falar assim, claro. nossa, esse cara é foda. Não, cara, eu não sou. Como eu falei, eu não estou lá. E como você disse, lá você era mais um no meio de várias pessoas. Eu só fui uma pessoa comum, fazendo algo que tinha que ser feito naquele momento. Então eu falo que, por exemplo, a Ucrânia é uma parte assim, importantíssima na minha vida. Ter estado lá é algo muito importante para mim, mas eu não posso deixar aquilo me definir para toda a eternidade como pessoa. Eu também, cara, foi em 2023, já tem 2 anos. 3, né? Quase 3. Quase 3, né? Pois é, eu não posso deixar... eu voltei em outubro de 2023, né? 24, 25... outubro agora faz 3 anos. Tem amigos meus, o cara tava lá, ele voltou antes de eu voltar e até hoje o cara tá postando foto e ele nem lá tá mais. Eu falei, cara, vida da página, meu irmão. E aí, o que você vai viver agora? Existe uma vida além disso. E quem é o Guilherme hoje? Eu falo que o Guilherme hoje, Mariana, né? Eu falo que é muito difícil eu conseguir me definir em específico, assim, de fato. Porque, igual eu falei, eu aprendo todos os dias com tudo que acontece. Mas eu, literalmente, hoje eu sou uma pessoa completamente obcecada e destinada por ser um ser humano melhor. Eu falo que, até antes de ir para a guerra, eu queria ser o melhor profissional no meu segmento. Eu queria ser o cara que atirava melhor, eu queria ser o cara que sabia mais coisas, eu queria ser o cara que sabia de absolutamente, tecnicamente, tudo que eu fazia. Se eu fosse um operador de câmera, eu queria ser o cara o filmmaker mais foda que existia. Era o que eu era até pouco tempo atrás. Agora, de novo acontecendo isso, hoje eu quero ser um ser humano melhor. E eu falo que se eu pudesse definir o Guilherme hoje, eu acho que acima de qualquer definição de absolutamente tudo, do que eu mais me identifico como, tipo assim, como pessoa, eu falo que a missão mais importante que eu tenho na vida hoje é ser pai. Porque, literalmente, ser pai é a definição de tudo que eu sou na minha existência sendo transmitido para outra pessoa. Uau. Eu acho que você ser pai ou você ser mãe, não existe nada no mundo que se compare de fato a isso. Porque eu tenho um ser humaninho dentro da minha casa que, tipo, depende da gente para absolutamente tudo. Então, eu falo que hoje, se eu pudesse definir, de fato, mas se você é mãe, cara, você é pai. Cara, e aí, filho, já fez seu papel hoje, mano? Já entendeu o que está sendo feito? É o tamanho da sua responsabilidade? Então, eu falo que eu me definir por eu mesmo, porque eu faço, é algo muito raso, porque o que eu faço hoje pode ser que não seja o que eu faço no futuro. Sim. Ou as convicções que eu tenho agora pode ser que não seja as que eu tenho mais lá na frente, mas o ser humano que eu estou criando vai estar lá. E ela vai ser um reflexo de quem eu fui para ela. Então eu falo que acho que esse é o ponto mais importante que eu posso, de fato, acima de tudo, né, mensurar com a nossa ciência. E quando a gente fala de mão, mecânica, biônica, uma prótese de mão, quais são os seus primeiros objetivos quando você conseguir adquirir a sua? O que você tem realmente em mente para fazer? Eu não sou um cara muito obcecado com dinheiro, sabe? Eu tenho muito valor. Eu entendo que meus valores, igual, por exemplo, eu poderia ter todo o dinheiro do mundo que, se eu não fosse minha filha, eu voltaria para a Ucrânia e ficaria numa casa despedaçada lá, e se eu morresse lá, eu morri, tudo bem. Mas eu hoje, quando eu falo da questão de mão biônica, é muito diferente de pé. É muito diferente da prótese de perna, porque eu sei que tem tudo. Com relação à parte de mão, envolve muita tecnologia. São itens muito sensíveis. São itens que estragam com um certo tipo de facilidade. Então, hoje, quando eu olho para prótese de mão, sim, eu quero ter uma mão biônica. Entendo que tem muita coisa que é mais funcional do que uma mão biônica, mas eu quero chegar para o fabricante e falar assim, vamos entender o que vocês estão fazendo? Porque eu gastar muito dinheiro para fazer uma mão biônica para fazer coisas comuns que eu consigo fazer sem. Pensando também em ajudar outras pessoas. Para outras pessoas. Porque literalmente isso. Eu quero ser aquela pessoa que vá fazer as coisas como. Mas a mão não é para isso. Tá, mas por que ela não é? Por que vocês não fizeram ainda que é para isso? Então, eu quero chegar num limiar da utilização da mão biônica. Eu não vou dizer me adaptar a fazer algo sem ela. Porque eu já faço grandes coisas sem elas. Mas pensando na parte de prótese de mão, eu quero ser alguém que vai incentivar as pessoas a querer desenvolver um produto melhor
E principalmente para quem não tem um membro superior, um braço ou uma mão, coisa do tipo, entender que, tipo assim, pô, eu também consigo fazer. Com o pé, a gente tem vários exemplos de atletas que fazem um monte de outras coisas. Quando você olha para a parte das Olimpíadas, Paralimpíadas, você não vê atleta fazendo nada com mão biônica, com prótese de mão. Um faz 100. Sim. Com o pé, cara, você vai botar uma lâmina e você vai correr mais que qualquer um, isso é fato. Mas com mão não tem. Por que não tem? Sim. Por que não E fizeram se isso? você hoje pudesse... Você, assim, se você fosse falar com uma pessoa que está passando por um processo como o que você passou, de uma perda de um membro, enfim, uma perda, o que você, Guilherme, falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria para ela parar com comparações com relação a, tipo, se comparar com quem ela era anteriormente, disso mesmo, porque, cara, você mudou. E as coisas, elas mudam, a sua percepção muda. O que tem valor para você hoje é diferente do que tinha valor antes. Então eu falo que, primeiramente, acima de tudo, é você parar de se comparar. Não digo nem questão de comparar com o outro, tá? Eu digo questão de comparar você com quem você era antes. Porque então eu fazendo, cara, nossa, quando eu tinha a de fazer tanta coisa, eu falei, cara, para. E pensa no que você pode fazer a partir de agora. Porque, vamos trazer novamente aqui para as pessoas com relação a outra percepção de valor. Por exemplo, quando você trabalha e você ganha, por exemplo, 10 mil reais é difícil, ganhar 100 mil é difícil. Quando você tem, tipo assim, 500 milhões na conta, se tu ganhou mais 20 milhões, você tem que não vale nada. Uau, então, verdade. é literalmente a sua percepção de valor, ela é diferente. Para você hoje fazer algo que possa parecer simples, tem muito mais valor do que tinha antes. E, cara, entenda, você agora tem muito mais coisa para ser feita a partir de agora. Então não se compara com quem você era antes. Se eu pudesse dar um conselho, para de se apegar à expectativa, porque a expectativa está muito mais ligada a um sonho, e passe a se concentrar no caminho que você tem de desenvolvimento e evolução até lá. Ninguém, absolutamente ninguém pode falar para você que você não é capaz de fazer algo. Você vai fazer. Eu vi um vídeo desse cara subindo uma montanha, o cara ele tinha desarticulação de quadril das duas pernas. Ele estava literalmente apoiando as mãos e apoiando com o tronco do corpo, e ele subiu uma montanha que, se você pegar 100 pessoas comuns, elas não vão subir com os dois braços e as duas pernas. Então o que eu falo, cara, existe limites? Pô, existe, mas entenda, o seu limite, o limite do Guilherme agora, ele é diferente do limite do Guilherme antes. Não significa que o Guilherme agora não possa fazer algo muito maior que o Guilherme de antes não teria feito. Então a única limitação que você tem, ela é psicológica. Não aceite absolutamente ninguém dizer que você não consegue fazer algo. Aquela pessoa fala aquilo baseada na perspectiva de vida dela. Você vai conseguir fazer, só que não queira comparar você fazendo agora com o que alguém faria diferente do que você faz. Entenda, você tem um novo limite. É igual eu falo, é igual o conhecimento. Quanto mais você sabe sobre algo, mais você vê que você, literalmente, existe um mundo muito amplo para você saber além daquilo. Quando você se torna especialista em algo, quando você estuda algo, na sua profissão, por exemplo, quando você evolui um pouco, quando você sobe um degrau de conhecimento, esse degrau que você subiu, ele te abre a visão para um plano que você não tinha visto no degrau de baixo anteriormente. E agora você tem um universo de desconhecimento na sua frente, e é isso que é a parte boa. Porque agora você consegue fazer o quê? Você consegue aprender aquilo que você não tinha aprendido. Agora você sabe que você não sabe. Cara, hoje eu sei que, por exemplo, eu não consigo correr 42 km. O que eu preciso fazer para correr 42 km? Eu estava literalmente outro dia pensando assim, cara, por que eu não corri um Ironman? O que eu preciso para correr 42 km? Tá, eu só preciso dar uma prótese de corrida. Beleza. E para nadar? Tá, eu só preciso de uma coisa que eu vou colocar na mão, outra vez, nem sem isso, eu nado. Para andar de bicicleta é fácil. Por que eu não corri um Ironman ainda? Então, porque eu não tenho físico? Tá, então eu vou ganhar físico para isso, eu vou ganhar fôlego para isso. Uau. E o que mais que eu não posso fazer além disso? Então, o que eu falo, não se compare com o que você poderia fazer ou deveria ter sido feito. Não existe limitação. Cara, não existe. Ah, porque eu não consigo. Por que você não consegue? Por quê? Tu quer comparar com um cara que vai correr com as duas pernas? O cara vai ter um pace muito maior? Cara, não se compara. Entenda, você só tem limite pro que você faz na sua cabeça. Dentro de que você de fato fazer. Tá, se eu não conseguir correr, eu ando. Se eu não conseguir andar, eu me arrasto. Gui, sua história nos lembra muito que força não é ausência de dor. É decisão, é constância. Mas o que é ser forte se você não sente dor? Exato. Força é prosseguir além dela. Essa história, ela lembra muito isso, né? Ela nos lembra que disciplina não é dureza, não é ausência de dor, e pelo contrário, né? É a presença dela, mas é a gente continuar todos os dias caminhando em busca daquilo. Muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente, por ter vindo até aqui, contado tudo detalhadamente.
é muito legal sua história. Todas as vezes que eu escuto, todas as vezes que a gente conversa, eu fico cada vez mais interessada em saber, porque eu acho muito legal. Eu acho surreal, de fato, uma superação, uma conquista mesmo de mental, uma batalha mental ali, de você lutar contra o seu emocional, o racional. É incrível, é admirável, eu te admiro muito. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui e dividido com a gente sua história. É muito gratificante. E eu acho também a forma com que você enxerga os problemas, a forma com que você trabalha e faz de forma que seja resolutiva mesmo, né? Sim. Eu acho que isso faz a gente repensar até em todas as áreas da nossa vida, assim. Então, eu acho que é muito incrível. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Eu falo para todo mundo, pessoal, que, igual eu falei, o meu objetivo de vida agora é ser um ser humano melhor, é ser uma pessoa melhor. E quando a gente passa a ter que entender, a gente tem que conseguir entender um pouco mais sobre você mesmo. E uma coisa que eu falo, gente, eu não sou especial. Eu não sou um ser humano especial, eu não sou um ser humano com habilidades. Cara, eu não sou. Eu sou um cara só esforçado, eu sou um cara dedicado, sou um cara que quer fazer isso. E, tipo, acima de tudo, eu sou um cara que literalmente busca ser melhor todos os dias. Só que antes eu buscava ser melhor para mim mesmo, naquilo que eu fazia, na minha habilidade física, na minha performance motora dentro da minha atividade. Agora eu entendo, passando por tudo que eu estou passando, analisando tudo que eu estou analisando, cara, eu consigo ser um ser humano melhor e se eu tornar a minha, vamos dizer assim, a minha profissão como ser uma pessoa melhor, eu consigo fazer as coisas serem mais claras para outras pessoas. Mas, de novo, eu não sou especial. Não é porque eu fui para a guerra, não é porque o meu pai é militar, não é... Cara, não é. É porque em algum momento eu consegui parar, sentar e refletir sobre a minha existência no universo. Quando você consegue entender a sua insignificância perante ao universo no qual a gente vive, você para de pensar um pouco mais em você mesmo, consegue pensar ao seu redor a partir de tudo. Então, acho que o ponto mais importante é esse. Agradeço vocês de coração pelo convite, por estar aqui. O meu objetivo principal, gente, de vir aqui é falar assim, cara, eu não sou diferente, eu não sou especial, não é porque eu fui pra guerra, não é porque eu fui... Não, eu só sou uma pessoa que entende as coisas de um jeito diferente, coisa que qualquer pessoa consegue fazer. E eu acho que, com certeza, tudo isso que você trouxe aqui hoje vai inspirar a vida e a história de muitas pessoas que estão passando por, não só um momento de amputação, mas, assim, vários outros problemas na vida mesmo. Então, tenho certeza que a sua história vai inspirar a história de várias outras pessoas. Sim, é. Muito obrigada por isso. Fico feliz por você. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. A história do Guilherme nos lembra que força não é ausência da dor. É decisão, constância e acesso ao cuidado certo. Ele nos lembra que disciplina não é dureza, é compromisso diário com a própria vida. E que superação não é um ato isolado, é um processo construído com propósito, apoio e cuidado certo. O Entre Nós é um podcast do Shopping Ortopédico, criado para mostrar que por trás de cada prótese existe uma pessoa com uma história, uma vida e um recomeço. Se essa história tocou você, compartilhe, porque às vezes alguém precisa se ver no outro para continuar.